Todos bem? Oi, Raul. Oi, Luciana. Oi, Marcos. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Bem-vindos novamente ao Tiaços. Hoje a gente vai fazer um encontro bem importante, esse encontro que acontece no dia 8 de março, e falaremos sobre masculinidades. Mas, Luciana, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e um Tiaço sobre masculinidades? Pois é. Eu confesso que a escolha não foi proposital, mas foi providencial. Muito me agradou quando me dei conta da coincidência, ou como uma boa junguiana, da sincronicidade dessa data. Como a maioria dos que estão aqui deve saber, alguns fatos fizeram com que o dia 8 de março fosse escolhido para relembrar a luta pelos direitos das mulheres. Luta que foi necessária devido a um relacionamento tóxico e adoecido da sociedade com as masculinidades do patriarcado. Eu gostaria apenas de demarcar alguns acontecimentos importantes para colocar luz ao grande significado desse dia. Em 1909, mulheres nova-iorquinas de uma indústria têxtil iniciaram uma série de greves e passeatas em conjunto com o Partido Socialista, que reuniu 15 mil mulheres, reivindicando melhores condições de trabalho, aumento de salários, diminuição da jornada, e um ambiente de segurança no trabalho melhorado. E o direito ao voto feminino, né, junto ao partido. Nada aconteceu. Em 1910, Clara Zetkin, uma ativista alemã, inspirada por esse movimento, tentou criar uma data anual para demarcar a luta das mulheres em Copenhague, na Conferência das Mulheres da Internacional Socialista. Em 1911, no dia 25 de março, houve um incêndio na indústria têxtil de Nova York, que matou 129 mulheres e 23 homens. A maioria das trabalhadoras dessa fábrica eram mulheres. Em 1917, no dia 8 de março, mulheres russas se reuniram pedindo direitos para o gênero feminino. E o Dia das Mulheres começou a ser relembrado e acontecer nesta região. Apenas em 1975, 60 anos depois, a ONU reconhece essa data. Ao resgatar essa cronologia, eu fiquei a refletir o quanto caminhamos, a duras penas, a passos irritantemente lentos, desde a Idade Média, na época da caça às bruxas, mas falta muito ainda. O dia de hoje não é de celebração, é de conscientização. Acompanhar essas tentativas e movimentos de homens atentos em negar o lugar do privilégio que o patriarcado os concede, esforçando-se para reimaginar masculinidades, é gratificante e até um tanto animador. E é nesse espírito que recebemos hoje o nosso querido Raul. O meu primeiro encontro com essa pesquisa do Raul foi num simpósio do IJUSP. Ele fez um resumo do seu trabalho, que só fez foi me aguçar a curiosidade, porque foi bem rapidinho mesmo, né, Raul? E aí a gente fez o convite para ele. Ele já esteve aqui no Tiaços, ele esteve em julho de 2020, no início do nosso projeto e também no início da pandemia, com duas feministas, a Luna Jimenez e a Bárbara Tansetti, e apresentaram seus trabalhos sobre feminismos junguianos. Infelizmente, esse Tiaços não está no YouTube, porque ainda era na época que a gente fazia o Tiaços na garagem de casa, né, Marcos? Mas o Raul tem um livro sobre o tema que vale super a pena, Vozes do Feminismo e a Psicologia Analítica. Se eu não me engano, esse aqui foi o tema do mestrado dele, que virou um livro, certo? É isso aí. Bom, então, o Raul é um psicólogo, mestre e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo e professor do curso de psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Centro de Ciências Biológicas e de Saúde.
É coordenador do Grupo de Apoio às Masculinidades para Estudantes de Psicologia, GAMEPSI, e do Laboratório Imaginando Outras Realidades, IJOR, Universidade Presbiteriana Mackenzie. É isso. Seja bem-vindo, Raul. Fique à vontade, a palavra é toda tua. Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem? Todo mundo me escuta? Sim. Em primeiro lugar, acho que não tinha a melhor introdução para ser feita. Realmente, quando a Luciana me fez o convite, né, a gente se reencontrou no IJUSP, e foi isso, foi uma coisa meteórica de 20 minutos, e eu, atrapalhado que sou, tipo, vou me perdendo nas ideias, porque como bom guiano, né, minha mente vai abrir uma caixa e vai embora. Mas 20 minutos não dava nada para explorar uma pesquisa de 4 anos, né, que foi a pesquisa do doutorado e tal. E para mim também é uma honra estar aqui, mas queria, né, quando depois eu me dei conta, é o dia 8 de março, eu falei, como que isso vai ressoar? E eu falei, bom, deixemos as coisas caminharem, né, se porventura algum ruído acontecer, a gente conversa e tudo bem, né, mas quando a Luciana, né, me confirmou a manutenção desse dia, para mim também foi gratificante, e ainda mais ela dizendo que seria a mediadora, né? Então, bom, eu acho que a gente está aqui numa somatória de forças, né? No sentido de pensar criticamente sobre essa temática polêmica, mas profundamente necessária, e esse dia é altamente simbólico, né? Para a gente congregar as nossas imaginações em torno dessa imaginação cultural em relação também a essa arena do gênero, que ela não é unidimensional, né? Ela vai se interconectar com diversas facetas, né? Ou dimensões estruturais de organização social e opressão, né? Então, né, eu quero que, bom, né, em 2000 foi 2019, né, que eu tive aqui o 20. Foi 2020, né? Foi também apresentando a pesquisa do mestrado, que é um pouco o que antecede, né, essa pesquisa do doutorado. Depois eu até vou pedir para a Luciana me auxiliar na apresentação. E também quero estender aqui e agradecer ao Marcos também, só para dizer para vocês que também eu tenho feito grandes esforços também de divulgar o maravilhoso trabalho de vocês, da divulgação do pensamento junguiano. Eu acho que estando na graduação agora tem sido um espaço muito fértil para a gente mostrar o que a comunidade junguiana contemporânea tem pensado e produzido, né? Então eu acho isso fantástico, a iniciativa de vocês para mim, é encantadora. Né? Então, vou fazer aqui uma tentativa, claro, um pouco mais demorada, né, do que foi no JUSP, aquela questão mais meteórica mesmo, de sintetizar os resultados e permitir divagar um pouco mais principalmente sobre os dados, né, sobre o que eu encontrei, né, em relação a essa pesquisa que eu desenvolvi em psicologia clínica, e por incrível que pareça, e aí até conversando com a Luciana e com o Marcos, ainda que tenha ali uma experiência clínica mais reduzida dentro dessa jornada aí de 10 anos de formado, minha experiência maior é na área social. Então, por isso que, inevitavelmente, muito do que eu vinha pensar e teorizar e refletir criticamente também sempre perpassou muitas dimensões sociais e culturais da nossa vida cotidiana, né? Então, apesar de estar no programa de psicologia clínica, sempre me enveredei por temas de caráter coletivo, né? E eu acho que, feitas essas introduções, eu também estou muito animado para também depois chegar o momento da abertura, né, para a gente dialogar e ver como que vai ressoar como é que eu vou fazer ressoar um pouco desses conteúdos que eu desenvolvi na pesquisa. Você pode passar para mim, Luciano? Bom, só para início da nossa conversa, né, eu acabei dando esse título aqui, né, Masculinidades em Movimento, Arte, Pertencimento e Transformações nos Slams de Sarau de Poesia. Esse foi o título que eu desenvolvi, né, para a apresentação de hoje, que ele meio que sintetiza, né, reformula um pouco do que eu fiz de uma forma mais direta, que foi uma pesquisa, né, tinha um caráter cultural, né, que aí congregou arte, pertencimento e pensando transformação em relação a gênero e masculinidades, por isso que esse nome, Masculinidades em Movimento. Pode passar, Luciano. Aí já passou, né? Tá. Então, né, como eu falei, esse trabalho é fruto de uma tese em psicologia clínica e originalmente ele tinha o título, tem, né, na verdade, Masculinidades Nômades, Transformação em Movimento, Arte e Pertencimento, Tornar-se Homem na Contemporaneidade. O nome é provocativo e o Masculinidades em Movimento que eu reformulo agora no sentido de que indica um pouco tanto a possibilidade de metamorfose ou multiplicidade das masculinidades, mas também
quem eram esses sujeitos de pesquisa, né, que eram homens participantes de slams, que são as batalhas de poesia falada, e dos saraus, que estão ali em permanente movimento e deslocamento nas ruas da cidade, nos territórios e tudo mais. Então existe uma grande mobilidade e interconexão desses eventos de caráter cultural. E aí lá no final do mestrado, quando eu fiz uma pesquisa com mulheres participantes de coletivos feministas, e aí eu fico até pensando, não tinha como, quando eu faço essa revisitação, não tinha como eu iniciar um estudo sobre gêneros e coisas afins sem que eu não começasse pelas mulheres e pelas teorias feministas. Não fazia nenhum sentido, até porque foram elas, né, que repensaram inicialmente criticamente essa estrutura de poder que aí é tão nefasta em várias sociedades, né? Então, aí no final dessa pesquisa, eu me questiono se já não era o momento, né, de os homens reverem criticamente as suas próprias masculinidades, né, diante de tanta mobilização durante séculos de feminismo aí, onde que estariam os homens nessa tarefa de também se somar nessa luta. E a pesquisa ela se originou ali de algumas inspirações e dimensões que eu falo, né? A primeira delas seria o gênero e as masculinidades. Também teve, né, uma inspiração ali no sentido mais teórico, mas também de uma imaginação mais cultural, que é a psicologia da libertação. Inclusive, eu lembro que até no Teatros anterior eu apresentei esse livro que eu estava lendo na época, que era o da Mary Watkins, né? Towards Psychology of Liberation. Então, ali de 2009 para 2020 já estava no doutorado, né? Então esse livro foi um grande inspirador para mim pensar a psicologia junguiana olhando os fenômenos do mundo. E aí, inevitavelmente, a arte poética surgiu como uma outra dimensão na possibilidade, né? Quando eu pensei e falei, tá, que homens eu escutarei? Que homens eu conversarei? Eu lembro que na época, só um pequeno spoiler, eu fui conversar com uma pessoa lá da PUC, né? E sugeriu que eu fizesse uma pesquisa com homens executivos e aquilo não teve nenhum tipo de ressonância da minha parte, porque eu falei, bom, acho que essas pessoas também têm todos os dispositivos de cuidado ao seu dispor com muita facilidade. Eu acho que o meu olhar sempre foi para gente como a gente, né? Então eu lembro que na época aquela possibilidade de pesquisa não me ressoou. Eu falei, eu vou ouvir arte de rua. Então foi para lá que eu fui. E no caso é até válido colocar também, eu tenho um irmão mais novo, né? O nome dele é Gustavo. E ele está dentro desse meio. Ele também foi uma inspiração para mim, e curiosamente, né, como minha vida pessoal está atrelada à pesquisa, né? Falando da irmandade, da masculinidade, ele, enquanto homem poeta, nesse cenário, me chamou a atenção. E aí uma outra dimensão também seriam os grupos e as próprias relações, né? Pensando homens participantes de slams e saraus, e aí com noções, por exemplo, de pertencimento, território, espaço, cidade. Isso aqui automaticamente a gente associa com Rio Mampuro, né? Pensando a escutar a cidade é sua alma, a alma do lugar, etc. Né? E aí desemboquei aí nos slams sarau de poesia, e um dos meus objetivos era realmente identificar que experiências e vivências eram essas e os significados e conflitos e transformações em torno das masculinidades. E aí eu desenvolvi uma questão noteadora enorme, que tem várias questões dentro dela, e foi dentro desse processo mais inicial de desenvolver a pesquisa. Então eu fiz uma formulação, né? Reconhecendo a arte como um importante recurso criativo e como meio de expressão de conteúdos psíquicos, as poesias produzidas por esses homens e o pertencimento e relações estabelecidas nesses grupos e nos espaços que transitam podem ser mediadoras no sentido de auxiliar na promoção de mudanças e ressignificações das masculinidades exercidas por esses homens, pensando nos possíveis conflitos e desafios emergentes entre os variados modelos possíveis de expressão das masculinidades. Até hoje, para mim, é difícil falar toda essa formulação. Eu lembro que até o Durval, quando entrou na pesquisa, ele ficava alucinado, tipo, tá, o que você está querendo encontrar e tal, né? Mas dentro dessa grande formulação, de alguma forma, eu intuía que, sim, talvez poderia ser um promotor, né, esses espaços poderiam ser um promotor de revisitação crítica em torno das masculinidades e do gênero, mas de outras dimensões da vida também. Pode passar. Aqui eu vou passar só um pouco mais rapidamente, porque também vai ser, como a pesquisa está um pouco organizada no sentido teórico, então eu não vou devagar muito sobre isso, que eu quero chegar mais nos resultados. Mas só para dizer, né, que eu trabalhei ali um capítulo que falava, né, das imagens sociais históricas sobre ser homem e as masculinidades, e a identidades nômades, né, e aí todos esses tópicos que eu elenquei aqui, eles vão falando, né, eu fui divagando bem extensamente sobre eles, a pesquisa ficou bem robusta, né, bem densa. Então, falando inicialmente sobre o aspecto mais colonial, da virilidade e dominação masculina, como isso se inicia no contexto brasileiro colonial. Falei também das imagens das masculinidades hegemônicas, subordinadas,
marginalizadas e alternativas, e como inspiração e referência eu trouxe muito a socióloga trans, que é uma mulher trans, que é Rowan Connell, que é uma grande referência no estudo de masculinidades, também subsidiando aí, falando sobre a orientação sexual, né, que é um dos pilares da dominação masculina, é exatamente a heteronormatividade e falando da homossexualidade, mas também a homofobia, né, que a gente sempre não pode perder de vista essa dimensão de quanto que a homofobia sustenta a dominação masculina em sua hegemonia. Né? Isso é fundamental quando a gente pensa no desenvolvimento dos homens. Falei também sobre imagem das masculinidades negras, racismo e a saída da grande noite. Na verdade, esse tema, o tema saída da grande noite, eu peguei inspiração do Akin Mbembe, né, que é um filósofo camarões do Senegal, esqueci agora, me fugiu. Mas é o mesmo autor que escreve sobre a necropolítica. Então, estava lendo esse livro assim, ele escreve de uma forma muito visceral sobre colonialidade e racismo. Então, eu me inspirei, né, até poeticamente nesse título, né, que ele falava Sair da Grande Noite, ou também o Frantz Fanon, né, quando ele fala do Condenados da Terra. Então, o poder desses títulos me capturavam nessa época para pensar também a dimensão racial, né, da constituição da masculinidade. E aí, por fim, né, eu vou pensando ali sobre identidades imaginadas, no sentido mais transformativo, e imagem de transformação. Eu trago um pouco até do Marco Heleno Barreto, tudo mais. Depois eu passo, né, para psicologia analítica e masculino e masculinidades, mostrando, né, qual que é a sustentação teórica, né, da definição de ânima e ânimos na perspectiva pós-junguiana, né, muito alinhado ali ao pensamento do Samuels, né, de pensando essas imagens de masculinidade e feminilidade como a convivência com a diferença. Eu acho que essa é uma das sínteses mais bonitas que eu consegui encontrar, que ele fala, né, de pensar a diferença, né? E aí fui dialogando com os conceitos junguianos que inevitavelmente eu acabaria me deparando, né? Que a persona e a sombra nas masculinidades, a imagem do herói, o trickster, o puerio senex apareceu de uma forma que eu considero particularmente muito bonita, né? E muito comovente num certo momento. E o irmão é a fraternidade, e depois também meio que linkando, né, com identidades imaginadas e de transformação, aí sim eu trouxe o Marco Heleno Barreto, né, que ele tem um livro que é Símbolo de Sabedoria Prática, se não me engano, e aí falando sobre o processo de individuação e transformação, né? Inclusive ele tem aqui uma frase interessante, que é: as experiências constituem um processo de individuação e escreve-se na categoria da praxis, né? Eu achei essa síntese maravilhosa. E aqui também, né, um dos livros que eu também utilizei como base foi o Remake Man, do David Tacey, né, pensando ali nessa necessidade de, antes de refazer as masculinidades, a gente precisava primeiro desfazê-las, né? Inclusive tem uma frase até nos participantes que remeteu a exatamente isso que o Tacey falou, mas numa lógica um pouco mais radical. Pode passar, Luciano. Aqui, como o final da sustentação teórica também a gente vai ter, né, um capítulo muito voltado para complexos culturais, né, já que eu estava falando de cidade, grupo, território, pertencimento, relações, então, inevitavelmente, eu ali fiz me guiando muito por complexos culturais e os insights maravilhosos do James Hillman para pensar o que é essa alma pulsante da cidade, como é que os sintomas da cidade, as suas multiplicidade de vozes também falam sobre suas formas de adoecimento e saúde, etc. Então, é uma pegada que eu gosto bastante dentro da psicologia analítica, assim, que eu me identifico muito. E por fim, né, como fazendo esse que vai tendo um afunilamento, pensando da colonialidade até chegar ali mais próximo do objeto de estudo, é realmente pensar ali que contexto é esse do Islã em Sarau, né, periférico. E aí eu fui trazendo algumas noções ali que dão base no desenvolvimento cronológico para a emergência desses grupos, né, desses coletivos, que tem sua raiz no próprio hip hop e no rap, né? Tem a literatura marginal periférica, que aqui no Brasil fica conhecida ali mais ou menos na década no início dos anos 2000, muito através do como é que é? Esse me fugiu. Me fugiu o nome dele, mas é o que organiza o Cooperifa, Sérgio Vaz, né? Então, né, ele é um expoente no desenvolvimento dessa literatura marginal dos saraus, pensando nos saraus, né, e periférico de poesia. Então, faço esse resgate a partir dos anos 2000, e os slams eles estão sendo muito mais conhecidos agora, né, mas eles vêm para o Brasil apenas em 2008, né, através da Roberta Stella Dalva, né, ali pensando batalha de poesia, e depois a gente pode divagar sobre o que exatamente são isso e suas críticas e formas de organização, mas em 2012 ele ganha um primeiro formato no Brasil, sendo um slam de rua, sem ser num teatro, um lugar fechado. Então ali ficou muito mais atrativo no sentido de como
certos territórios se organizam em suas formas de pertencimento, diálogo, encontro, para poder produzir cultura e falar sobre suas próprias questões, né? Então, tem uma certa organicidade nisso. Pode passar, Luciano. Aí, assim, só para gente, agora a gente vai caminhar realmente para a descrição mais da pesquisa, né, dos dados, né? O objetivo geral era investigar o olhar subjetivo e os significados que homens poetas e participantes de slams e saraus de poesia da cidade de São Paulo e Grande São Paulo têm suas masculinidades e sua experiência de ser homem nas periferias, que tinha esse recorte. E os objetivos específicos eram analisar os possíveis conflitos associados ao exercício das masculinidades e os possíveis desafios existentes. Então, minha ideia também era olhar para o conflito, né, os conflitos, que eles também trouxessem questões relativas a isso e como encaravam e enfrentavam, investigar se a participação em saraus e slam de poesia podem contribuir para a percepção de mudança pessoal na vida deles e analisar imagens simbólicas referentes a expressões das masculinidades, um pouco atrelado àquele trecho ali, né, que eu trago do capítulo na psicologia analítica, né, que fala ali do herói, do tríptero, o puricênix e por aí vai. Pode passar. Aqui só em termos de método, né? Essa parte aqui eu não vou apresentar, porque ela realmente teve um retorno muito mais baixo do que a gente esperava, que era o retorno dos formulários, Google Forms. E, na verdade, bom, meu orientador não está aqui, eu vou falar, mas eu fiz porque ele insistiu. E, enfim, é isso mesmo, né? Mas eu sabia que a tendência de ter uma pouca adesão era alta, tal, né? E até porque tinham perguntas abertas também, mas, enfim. E depois eu fiz, né? Tá, foi só, eu escolhi, na verdade, tá. Foram duas comunidades virtuais, então esses foram o Sarau Os Poetas, que é Osasco, ele é itinerante, e o Slam da Guilhermina, que inclusive é esse primeiro slam de rua do Brasil, que fica do lado da estação Guilhermina Esperança, que é a linha vermelha, foram esses locais no qual eu me predispus a estar presente. E aí eu digo por quê? Porque no início eu fiz uma perspectiva etnográfica, no sentido de uma participação, e também adotei ali um caderno de nota de campo para falar muito sobre as minhas impressões e emoções. Inclusive é interessante, numa delas, inclusive eu declamei uma poesia, né, no Slam da Guilhermina. E depois, né, pensando ali um recorte de um aprofundamento ainda maior, eu fiz entrevista intensiva, né, conforme essa autora, né, que foi realizada com 5 homens poetas, participantes ativos desses grupos. Então, um critério de inclusão é que eles participassem ativamente. E por que o slam, só fazendo um recorte, ele tinha um caráter, pelo menos para mim, um pouco mais interessante? Porque as poesias, elas obrigatoriamente têm que ser autorais. Tem algumas regras, no sentido de que são 3 minutos, não pode ter adereço, etc. Literalmente, a performance se dá pelo corpo e pela voz, né? A pessoa pode ler o poema tal, mas ele tem a perspectiva mais da questão da decoração do poema, mas ele está atrelado a uma performance poética carregada de muito sentimento, e o que ganha ainda mais, pelo menos para mim naquela época, me capturou mais, porque por se tratarem de poesias autorais, falava exatamente sobre a vivência daquelas pessoas, né? Então o conteúdo afetivo, a mobilização afetiva tendia a ser sempre muito maior, assim, né? E esse foi essa parte, né? E aí, enquanto análise de dados, né? Depois, essa parte eu não vou apresentar, né? Dos formulários e tal, porque foram poucas pessoas realmente que responderam, né? E aqui aí sim eu vou passar aqui para as entrevistas, né? Que aí eu fui sistematizando e categorizando, e depois vai ter um outro slide que vai ter como eu organizei isso, pensando em grupos temáticos e temas. Pode passar. Então, né, só para a gente ter uma ideia, inclusive é importante só destacar que nesse período também a gente enfrentou uma pandemia, né? Então foi muito difícil, né, pensar quais linhas seguir e pesquisa de campo e tal. Em 2020 tudo se fechou, foi o ápice máximo de 2020, então foram diversos avanços e recuos, né? Então, inclusive, até veja aqui que em 31 de 2020 foi a última vez que eu fui, no início da pesquisa, mais para sondar o campo, mas efetivamente ela se deu ali mais para o final, né? Com algumas idas e outras que eu já tinha feito, né? Mas eu acabei selecionando mais essas para poder, né, fazer esses registros e tudo mais, né? Então ele teve essa predominância, né? De Slam da Guilhermina, uma delas inclusive foi muito interessante porque foi a final do evento, né? Depois eu posso me deter um pouco mais falando como é que funciona para quem não conhece essa questão de como assim final? Final de quê? Campeonato de quê?
E o Saraus aos Poetas eu acabei escolhendo porque ele tinha uma perspectiva itinerante. E aí eu falei, fazia todo sentido pensar isso, enquanto que eu estava falando do nomadismo, né? Então, por ser uma dupla, né, que se organiza para realizar a sarau de forma itinerante, né, à toa que aconteceu em Itaquera, né? Então, foi ali próximo até da Coab e tal, numa grande praça, e no caderno eu fazia todo esse relato de como a vida pulsante daquela praça produzia encontros e cultura. Pode passar. E aqui a gente chega nos homens, né, nos quais a gente vai se deter um pouco nos resultados. Eu vou falar um pouco sobre eles, né? Mas antes disso, eu queria até colocar que eu empreendi grandes esforços para que eu conseguisse uma diversidade em termos de orientação sexual, por exemplo. Infelizmente, eu não consegui, né? Inclusive, eu pedi auxílio para o meu irmão, né, por conta dele estar mais dentro dos movimentos, mas foi uma dificuldade, né? Então, o que eu consegui em termos de diversidade foi que a maioria foi pretos e pardos, né? Mas eu queria muito aquele que destoou da heteronormatividade foi o que se colocou como cisgênero e bissexual. Então eu também queria capturar uma diversidade, mas infelizmente acabei não conseguindo, né? Ou por não retorno, ou por confirmar e não. Mas em pesquisa assim que funciona, né? Então a gente também vai tendendo a lidar com essas questões e vai seguindo com o que a gente tem. Né? E só para colocar uma observação que eu acho sempre interessante mencionar, que quando eu tomei como hábito fazer isso tanto no mestrado quanto no doutorado, que a pesquisa sempre se preserva o sigilo, eu sempre peço que ao final a pessoa dê o próprio nome para constar na pesquisa. Então, eu, depois de toda a mobilização, de todo aprofundamento que as perguntas suscitavam, eu perguntava, por exemplo, qual que é o nome que aquela pessoa queria que constasse na pesquisa, pensando uma figura masculina de referência e importância na vida dela. Inclusive, era um material para análise também, né? Então, só para dizer, né, que o Pedro Eduardo, ele escolheu por conta do Pedro Paulo, que é o Mano Brown, e Eduardo, de Eduardo Tadeu, do Facção Central, então já vejam aí a correlação com o rap. Aí aqui tem, né, a cor, idade, vocês podem acompanhar, né, a formação, o território. O Arnaldo Antunes, ele na verdade queria escolher o Messi, porque ele é aficionado por futebol, só que ele deu risada e falou, se você quiser escolher, você pode, mas ele falou, não, vai ficar meio, enfim, diz ele que era apaixonado pelo Messi. Aí ele escolheu o Arnaldo Antunes, porque o que ele adora no Arnaldo Antunes é a complexidade e a simplicidade coexistindo. Então é uma referência para ele. O Donizete escolheu em relação ao próprio pai, então foi o único que se referiu ao próprio pai real como um nome, dando o próprio nome para constar na pesquisa. O Ernesto se definia como um comunista, então ele escolheu Ernesto de Ernesto Che Guevara. Então ele se declarava como um comunista, ele escolheu Ernesto. E o Hélio escolheu também uma figura paterna, mas não de pai, mas diante da ausência de um pai suficientemente bom, como ele descreve na pesquisa, ele escolheu um vizinho, que é um vizinho que na época cumpriu esse lugar de cuidado e proteção para ele. Na ausência desse pai, que na verdade ele não era tão ausente, mas era um pai agressor, né, alcoólatra, agressor. E é isso, né? Tem aqui a idade deles, né? Entre 27 e 32 anos, né? E aqui as outras informações também estão aqui, né? Aí eu vou passando para a gente conseguir aprofundar mais a questão dos resultados. Pode passar, Luciano. Bom, de resultados de análise foi isso que eu construí depois de fazer um grande aprofundamento nessas entrevistas, né, em uma grande imersão. Eu dividi entre esses 3 grupos temáticos desses temas. E claro, sempre quando a gente constrói um processo de categorização a posteriori, a gente sabe que muitas das falas ou de certos temas, eles podem ser localizados em categorias distintas, né? Mas eu fui tentando localizar uma certa predominância, por exemplo, o que talvez tinha sido a pergunta disparadora, tipo, estava falando de relações, aí trouxe a amizade, né? Mas claro que, por exemplo, a amizade também poderia estar lá, por exemplo, nas vivências e experiências. Então existe dentro dessa aparente hierarquização, existe toda uma impermeabilidade das falas, né? Tem todo um entrelaçamento de todas elas. E particularmente, né, um dos temas que eu fui criando, que me surgiu posteriormente, depois de ser, porque no final fui sendo muito tocado pelos conteúdos da pesquisa, tal, me acessando questões pessoais também, foi renascer e reinventar o pai. Então o tema da paternidade foi algo que surgiu com muita força, e é como era de se esperar, mas foi mais do que talvez eu esperasse. Pode passar. E aí a gente chega, né? Eu vou fazendo uma certa. Vou ir passando por alguns tópicos, e aí eu vou aprofundando alguns e
e etc. Né, bom, a arte poética, né, eles foram trazendo falas predominantemente, né, que envolviam a vinculação com o rap, com a escrita, ou seja, tipo, muitos deles falavam sobre o que motivou inicialmente escrever, sobre expressar os sentimentos e tudo mais, né, e a ligação com o próprio rap, pensando ali as reivindicações de caráter coletivo, em termos de classe social e raça, e por aí vai. Então, todos eles, em algum grau, foram mostrando algum tipo de proximidade com isso, né, foram sinalizando também escritas sobre ciências pessoais e temas sociais, então sempre existiu uma predominância, né, nessa produção da arte poética, tanto no slam e no sarau, que ao mesmo tempo era individual e coletivo, né, não existia essa separação, e aí eis que surge o Hélio, que ele é um dos que aponta para o sentimento, no sentido de onde está o amor. Então ele é o Hélio, inclusive ele é o psicólogo, que ele vai falar de como ele se desenvolve inicialmente nessa seara cultural. Ela produz um sofrimento e uma frustração para ele no sentido da competitividade, ele fica muito, muito mal, assim, ele deixa ser cooptado pela lógica da competição, ele se frustra muito, e aí ele se dá conta de que o amor estava ausente nessas poesias. Tinha muita raiva, sofrimento, mas, né, onde estava o amor em tudo isso, né? E aí o Pedro traz, né, uma frase, né, tirar para fora e materializar nos versos, conhecer muitas pessoas e regiões. Então, um pouco dessas motivações era realmente isso, né, tem esse fator externalizante dos sentimentos e, consequentemente, esse compartilhamento do caráter coletivo que ele trazia, que permitia que ele conhecesse muitas outras pessoas, né. Ele, inclusive o Pedro, ele fala de atravessar extremos, né, era algo que esse nomadismo, esse pertencimento em vários coletivos, que ainda que tenha uma identificação territorial, Islã, Guilhermina, não sei o que, Grajaú, não sei o que, o 13, Largo 13 do Santo Amaro. Então, ainda que tenha uma identidade local, ela é totalmente móvel, porque as pessoas elas transitam nesses espaços culturais. Também tem o tema, né, revoltar, sofrer e resistir, pensando numa lógica realmente ligada até com o próprio rap, né, de uma resistência, né, de um caráter comunitário, e a temática de cuidar e se alegrar coletivamente também. O Donizete, ele fala sobre falar, ser visto e reconhecido, e ele fala do resgatar a autoestima, e passar da revolta para a esperança. Esse tema do passar da revolta para a esperança foi, dentre vários, foi um dos que me tocou muito, né? Que ele realmente, o Donizete, ele tentava imprimir ali uma transformação no sentido de uma pura revolta, aquilo que é simplesmente jogado da forma catártica, para uma tentativa de esperançar e também se alegrar, não ser uma pura catarse no sentido de uma revolta, né? Ele fala da necessidade de passar da revolta para a esperança. E é curioso porque ele, tinham outros que também se identificavam como Pado, tinha a temática da raça atravessada, mas ele é o único que fala do impacto disso no próprio sofrimento dele de uma forma mais direta. Então ele fala que também era importante para ele resgatar a autoestima. E na pesquisa fala que ele se achava feio, se achava burro, ele se depreciava, né, diante dos episódios cotidianos de racismo na vida dele. Aí tem o tema, né, que fala da performance enquanto momento único, né, e é curioso isso, porque até estudando alguns autores, né, inclusive da Letras, meu trabalho ele é bem interdisciplinar mesmo, que vai falar da performance, que é sempre um caráter irrepetível, né, e desse compartilhamento de intimidades, a conexão e envolvimento com as pessoas. A gente volta, né, para o Hélio, que ele fala do amor, né, e ele se autodefine como um poeta do sentimento, e ele fala do Islã como uma afirmação de vida. E ele fala isso por quê? Porque também ele sofre um processo, como eu disse, de grande desilusão e sofrimento por conta de a nota que deram para ele. Depois a gente pode até voltar para algumas críticas que existem em torno do Islã, né, nos seus pontos positivos e negativos, mas ele também entende que o Islã poderia ser um espaço de cuidado de saúde mental. E ele, como um psicólogo trabalhando no contexto de hospital dia, ele fundou o Islã 88, né, lá no Rio de Janeiro. Inclusive ele é o único que não é de São Paulo, né? Então ele teve essa preocupação enquanto de retirar a lógica da competição, né, no seu caráter talvez até mais desagregador ali, e colocar o Islã como informação de vida, mas priorizando os encontros e, né, como aqui a gente tem, né, possibilitar afetos, trocas e aprendizados. E aí tem uma frase muito interessante do Arnaldo também. O Arnaldo ele tem uma poesia denominada Fanta, que ela é muito conhecida nesse meio. E eles vão repetindo, né? Quando a gente frequenta muito, a gente vai percebendo certas poesias que a gente vê em outros contextos, né, sendo repetidas em lugares diferentes. E aí ele fala que a ideia dele, o desejo dele, é fazer com que as pessoas consigam chegar ao máximo da expressão de sua sensibilidade. Então, o que impulsionava muito ele também era mobilizar as pessoas, com que aquilo que ele falava na poesia dele, no caso, era uma poesia autoral, e depois a gente vai voltar para essa poesia porque ele fala do pai, né? Então, essa poesia é importante porque ele vai falar
da relação com o pai dele e do falecimento do pai, e a Fanta era eu falei que era um símbolo, né, transicional, era um objeto transicional no sentido de elaborar esse luto desse pai que era extremamente afetuoso e que se foi, né? Com relação às temáticas de gênero e o machismo e a homofobia na cena hip hop, eles também trouxeram, problematizaram isso. Inclusive também eu trouxe antes, né, de como ali naquele rap mais originário da década de 80, isso também esteve muito presente, desse caráter até mais misógino das letras e tudo mais. Inclusive até trago uma informação, né, que o Mano Brown, ele em um determinado momento, ele mesmo fala que deixa de cantar certas músicas pela misoginia contida nelas, né? E também eles apontam que as novas experiências, esse novo contato com a diversidade vai proporcionando que, por exemplo, as pessoas, né, da comunidade LGBTQIA+, produz ali um contato com a diversidade que até então eles não tinham tido, né? E aí o Ernesto fala das discordâncias, mas ainda se emociona, né? Que ele critica as pautas identitárias, né? Só que ele é o único que se define como bissexual, mas ainda ele tem críticas, né? Ele fala que quando vê um jovem falando sobre a sua afirmação em relação à orientação sexual, ele se emociona. Então ele não está totalmente fechado, né? E aí tem o último tópico aqui, né? O corpo performático e o corpo que ouve, essa dialética entre o ouvir e escutar. Pode passar. Eu tô olhando o tempo, já começa a me angustiar aqui, tá? Como tá de tempo, só pra eu saber? Posso? Eu não tô ouvindo. Posso Tá seguir, então? fechado o microfone. Ah. Não tô ouvindo. Tá... Tá fechado o microfone. Vai sair da apresentação. Eu posso seguir, então, né? Bom, vou seguir, tá. Eu vou tentar devagar menos. Vou tentar. Eu preciso fazer uma manobra aqui para abrir o microfone, porque eu estou apresentando a Perdão, tela. Mas perdão, fica desculpa. tranquilo, tem tempo, Tá. fica É que eu tranquilo. vejo o tempo passando e eu começo a ficar Não, agoniado. não, não, Parece nem que eu olha tô para o numa. tempo. Vai, 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 vai. Tá ótimo. Tá. Pode meter margem, então. Tá bom. Bom, aí alguns comentários nesse grupo temático, né? Fui falando sobre o escrever como fator externalizante das próprias emoções, né? Também faço ali uma digressão sobre transformação da dor, né? O sofrimento e revolta em funções mais construtivas. É um pouco daquilo que o Donizete fala, né? Do passado, a revolta e esperança, né? E aí trago também uma citação do Hillman, quando ele fala, se eu não me engano, é no Cidade e Alma, que ele fala que a arte não é apenas enquanto belo, suave e contemplativo, mas que trata de repulsa, incômodo, reatividade e agressividade, que traz desordem e desconforto para as nossas vidas anestesiadas. Acho que a apresentação saiu. Mas... Desculpa, eu me atrapalhei tudo aqui, já Não, volto. tranquilo, tá de boa. E por que esse tópico é interessante? Porque muitas pessoas, quando tomam contato inicial dentro desses agrupamentos, por exemplo, se deparam com um alto grau de visceralidade, né, nas performances, né? Então, assim, eu costumei dizer que não tem como você não ser impactado, seja positivamente, seja negativamente. Então, essa frase do Hillman também fala que a arte não se trata apenas do belo, né, mas ela também traz um desconforto, né, à nossa vida anestesiada. Aí também trago Bell Hooks, que é uma referência aí muito importante na minha trajetória, né, que ela fala que a arte deve ser o lugar que nos oferece uma alternativa, uma visão libertadora. E eu trago aqui também a imagem do Trickster, né, sobre esse poeta trabalhador, operário, artesão e artífice da palavra, né, esse trabalhador da palavra, pensando na transgressão e subversão da ordem estabelecida. E tem uma frase do Jung que eu gosto muito, né, que ele fala que a vida criatura fica sempre acima da convenção. Aqui também temos, né, espaços artísticos que oportunizam mobilizações muito singulares e profundas, e aqui eu trago já começa uma certa conjugalidade, né, que o Hélio tem uma poesias que ele fala do Zeus, né, nada no sentido mitológico junguiano, tá, ainda que eu tente me desvencilhar às vezes, mas está lá o Zeus. O Zeus foi um grande amigo do Hélio, que cumpriu uma função, assim como o Hélio, que era o vizinho, que cumpriu esse lugar de pai, de proteção, o Zeus foi um cara mais velho que protegia ele ou que dava um respaldo afetivo diante dos conflitos que ele vivenciava com o pai, que o pai era um agressor e tal, né? E a poesia do Arnaldo, que é a Fanta, que trata ali dessa perda do pai, da saudade. Ele fala daquele objeto transicional que faz ele lembrar de um episódio quando ele era pequeno
e a Fanta se tornou um símbolo profundamente importante para ele, pensando na relação pai-filho. Aí, né, eles tratam de referências masculinas, amigo e pai, e versam sobre perda, luta e saudade. Aí eu até comento, né, são repetições, porque tem esse caráter repetitivo, né, de também se performar em vários espaços, que indicam possibilidades de elaborações psíquicas. E só um comentário dentro dessa vivência, numa das oportunidades que eu fui, pela primeira vez que eu ouvi a poesia Fanta, eu fui com a minha companheira, e ela também, ela tem a condição de ter perdido o pai, né, e ela foi extremamente impactada por essa poesia, né, então, o próprio Arnaldo, ele falou que em outros momentos outras pessoas perderam outras figuras de referência, e o impacto daquela poesia ressoava de uma forma muito mobilizadora, né, de pensando o tema do luto, da saudade. E aqui eu também comento, né, sobre as novas configurações relacionais a partir do convívio com as diversidades. Esse foi um tópico muito interessante, porque o slam e o sarau, ele tem essa modalidade mais diversa mesmo, né, diferente daquele estado mais originário do hip hop, predominantemente masculino. Hoje em dia a gente vê uma grande diversidade, por exemplo, em Osasco, uma vez eu fui, ter uma mulher trans falando, entendeu? Então, tipo, é um corpo extremamente, que sai da heteronormatividade, mas está ali performando sua poesia, né? Então, vivemos outros tempos também, né? E aí a gente vai pensando sobre as possibilidades de não conformar a hegemonia, né? E contestar as masculinidades hegemônicas, né? No sentido da sua negatividade. Pode passar. Aqui a gente entra no tema são das relações. Aí foi para outro tema, isso acho, para o final. Esse é imagens mobilizadoras, né? É o tópico de relações. Tô no slide errado? É depois de arte poética, comentários gerais sobre o grupo temático, e depois vem relações. É antes, voltando. É antes desse. Isso, aí, obrigado. Bom, em relação às... Redundante, né? Em relação às relações, aqui a gente foi trabalhando, né, com as categorias, né, do senso de comunidade, pertencimento, né, da questão do agrupamento, e aí a gente tem, né, o senso de comunidade como uma forma de apoio, força, estreitamento de laços, e o Pedro traz a frase, né, rede de trocas, vivências e histórias parecidas, né, e aí ele também vai comentar sobre as mudanças nas amizades nesse processo, e de como essas novas experiências e lugares também oportunizaram com que ele revisse as amizades que ele tinha, e ele traz na pesquisa, tipo, aquele padrão mais hegemônico dos amigos que performavam um modelo hegemônico, né, dos interesses de carro, mulher, futebol, etc, tal, aquela coisa mais chapada e tal, desse estereótipo, e que depois, né, do desenvolvimento de sua vida, ele vai dando conta dos sentimentos de futilidade, ou da dificuldade de aprofundar sobre sentimentos, por exemplo. Então, quando ele entra em contato com essas novas configurações grupais, ele vai encontrando outras possibilidades de acesso emocional também, afetivo, de dar escoamento para sofrimento, por exemplo. A temática do amor, ele não entra muito, se ele não apareceu tanto, né, das relações amorosas, né, não foi tão predominante, mas quando eles falavam, eles disseram que, também naquele estágio atual, eles disseram que já tinham uma visão reformada em relação a como eles se relacionavam com as mulheres. Por exemplo, Arnaldo e o Pedro falam isso, que eles diziam que nas relações anteriores com as suas companheiras, eles eram muito ciumentos, assim, eram insegurança que também gerava um sentimento de controle, de desconfiança, uma coisa pautada bem na lógica machista. Então, eles falaram que nas atuais relações, eles encontraram outros caminhos que não a do controle ou a do ciúme, né? Aí aqui tem as referências também, referências no sentido de inspirações, referências e identificações, né? Eles comentaram sobre esses antigos modelos de inspirações, ou de referências masculinas, artistas, amigos, etc., e família. E é interessante porque nessa pesquisa, o Hélio e o Arnaldo, eles estabelecem uma relação de amizade em função da arte. Então, inclusive, acho que vai ter aqui nesse slide no próximo, numa oportunidade, eles vão performar conjuntamente, fazer a combinação da poesia Zeus, que fala do amigo, né, que também se faleceu, e da Fanta, poesia Fanta, que fala do pai, também da temática da perda de saudade, mas imagens masculinas de cuidado e afeto, em algum grau. E o Donizete, Pedro e Ernesto, o Pedro e o Donizete são padrinhos do filho do Ernesto, que na época da pesquisa ele seria pai. Ele estava ali, a companheira dele, ainda que eles
se reconhecesse enquanto bissexual. Ele falava que tinha muita dificuldade de se relacionar com homens, mas que naquela época estava se relacionando com a mulher que estava grávida dele, né? E ele convivia com ela. Então, teve essa, ainda que eu não conseguisse aquela diversidade que eu inicialmente idealizei, mas a gente tinha ali um pai em devir, então foi muito interessante, né? E aí eu já trouxe, né, comentando das desconstruções e modelos alternativos de masculinidades, né, em função dessas novas relações, permitindo outros tipos de abertura, troca e cuidado, né? E eu até comentei, né, desses conflitos com esse pai real, né? Aí eu falo do amigo Zeus e o vizinho Hélios como referências masculinas positivas, e eu já também até comentei, né, de como eles foram se encontrando na vida em função do cenário artístico e redefinindo e elaborando essas referências, né? E aqui foi aqui esse tópico que eu comentei, né? Que a amizade com Arnaldo, por parte do Hélio, se deu quando ele ouviu a poesia Fanta. Ele falou o seguinte: puta, legal esse amor que ele tem com o pai, né? Pelo pai, né? Será que um dia eu vou conseguir ter esse sentimento com meu pai assim? De conseguir ter essa troca possível, sabe? De viver numa boa, de ter uma lembrança afetiva assim? Então ele ia expressando uma profunda falta em relação a uma dor, né? De não ter tido um pai ali que provesse para ele um sentimento de proteção, cuidado e afeto. E aí vem aqui a conjunção dessas duas poesias que eles trazem. E aí vem uma outra categoria, né, que eu coloco lá, desculpa, que é reinventar o pai, né? Foi uma categoria que eu até me permiti um lampejo poético, que o Ernesto era esse participante que ele seria pai, a companheira estava grávida de 9 meses e ele tinha angústias em relação à paternidade, né? E eu até redefinindo aqui, mexendo nos slides, eu coloquei da barba rosa, né, da expectativa da Sol, porque na entrevista ele estava com a barba rosa, e ele disse que essa barba rosa era porque ele esperava e queria que ele tivesse uma filha. E depois no outro slide eu vou aprofundar mais. Então ele estava na expectativa de ter uma filha menina. E aí depois descobriu que não seria uma menina e que seria o Ravi, né? Então até o nome Sol se referia ali, né? A essa questão solar, eu coloco a vinda de Ravi, o menino solar, porque ele queria que o nome do menino também fosse Sol e a companheira achou que ele sofreria bullying. Então eles procuraram o nome em sânscrito e encontraram Ravi. Mas ele foi, depois no slide seguinte, se você quiser pode passar também já, Luciana, eu vou falar um pouco mais qual é essa expectativa dele. E aqui a gente tem, né, alguns comentários, né? Aqui eu trago uma frase da Bell Hooks, né, falando sobre o pertencimento. Inclusive, ela tem um livro que fala sobre isso, inclusive. Nascemos e mantemos nossa existência no lugar da memória, traçamos nossa vida por meio de tudo, de que lembramos do momento mais mundano, mais majestoso. Conhecemos a nós mesmos por meio da arte e do ato de recordar. E a questão da arte e do ato de recordar é muito significativa nessa pesquisa, porque o Islã, e também o Sarau, mas precisamente mais o Islã, ele é um movimento cultural de recordação e decoração o tempo inteiro, né? Aí eu também faço aqui uma discussão sobre a vibração da alma do mundo e da alma no lugar, né? Pensando a categoria de pertencimento, de construção de comunidade e intimidade. O Islã e Sarau como lugar de testemunho das memórias individuais e coletivas. Eu vou apontando esse caráter quase ritualístico, né? Dessas experiências, profundamente, né, arraigadas à questão cultural e artística, mas também muito afetivas. E, consequentemente, uma rede de relações e trocas afetivas. Aí tem, né, o tópico da presenças e ausências, o Arnaldo e a Fanta, né, que ele falava muito sobre essa ritualização de a forma de escrever e também performar essa poesia era uma forma de o pai não morrer definitivamente, ele permanecer vivo. E o Hélio e Zeus, essa jornada heróica e as transformações do poeta do sentimento. O poeta do sentimento é ele que se autodenomina. Inclusive, ele fala que esse Zeus, ele performava essa masculinidade aparentemente hegemônica, era o cara grandão, que batia em geral, mas para ele era a figura de proteção, e principalmente quando ele estava ali em algum conflito com o pai, era expulso de casa. Então, depois, mais pro final, ele vai falar que ele também tenta humanizar esse amigo que faleceu em virtude do crime e tal, mas que ele também não era pura agressividade, ele também tinha ali uma condição de cuidar. E aí eu trago uma discussão, essa eu achei muito interessante, né? Estou pensando ali sobre o Puercênix, né? Passado, presente e futuro, e as vivências no tempo. E aí eu trago o Ernesto de novo, né? O Ernesto que é aquele pai, e eu penso, né, nas figuras, imagens, né, de Cronos e Kairos, pai e filho, novo e velho Puercênix.
o pai do passado e o pai que ainda virá, o pai que precisa renascer e o pai que precisa ser reinventado, porque ele foi falando sobre as angústias com relação à paternidade, no sentido de... E quais eram essas angústias? Primeiro que ele falava que tinha uma relação conflituosa com seu pai, de distanciamento afetivo, também muito em função dos seus gostos, mas também da sua orientação sexual. Então era uma família muito conservadora e tal, e fugir da heteronorma era pecado, né? E ele tinha, e é curioso, né? E ele se coloca ali como um comunista, ele se coloca ali como tem uma certa criticidade, uma crítica, na verdade, sobre as pautas identitárias, mas ele vai trazer num profundo ali uma internalização dos estereótipos de gênero, né? Aí eu falo até da necessidade dessa superação. Por quê? Quando eu falei que ele tinha a barba rosa e ele queria uma filha, ele definiu dessa forma. Ele dizia que a filha, a probabilidade dele ter uma filha e ela permanecer vinculada afetivamente a ele era maior do que se ele tivesse um filho. Então ele dizia que se ele tivesse um filho menino, né, em algum momento esse filho se afastaria dele afetivamente. Então eu achei muito interessante ele trazer o quanto que também estava arraigado esse estereótipo de gênero, pensando a filha mais próxima do pai, o afeto, o cuidado e a vinculação, e o filho um distanciamento, quase como se fosse uma reprodução da relação dele com o pai dele, né? Então ele tinha essa angústia, né? Por isso que eu vou falando, de alguma forma esse pai está em gestação, né? Esse pai, ele tem que parir essa paternidade e de alguma forma ele vai ter que dar conta de que não vai ser a Sol que vai vir, foi o Ravi. Na verdade, o Ravi já veio, ele já existe, né? E aí eu tratei um texto, se eu não me engano é do Carlos Bernardi, que eu gosto bastante, né? Uma referência muito... Eu acho muito interessante esse texto que ele fala do Puer e Senex, pensando essas possibilidades, né, do Puer como entusiasmo, né, pensando no nomadismo, ou esse atravessar extremos, né, que o Pedro traz, que está nessas cenas faz com que você possa atravessar os extremos da cidade, conhecer um monte de gente, né, e o Senex como sabedoria, né, eu trouxe até a referência do próprio Enes quando ele fala, deixar o tempo agir, né, e é uma lógica meio anti-rigidez do Senex, quase, né, pensar, deixa que o tempo opere ali a sua própria... seu próprio caminhar. E aí, por que ele diz isso? Porque ele falava que ele e a companheira, eles eram artistas, né? Trabalhavam com múltiplas linguagens e eles viviam a vida cigana. E ainda se aproxima de novo com o nomadismo da pesquisa que eu falei. E por conta do bebê, eles tiveram que sentar, o Puer ele teve que abaixar, né? Teve que segurar. E ele fala que, bom, a gente um dia vai voltar, vai viver nesse mundão, mas vamos esperar o tempo do bebê. O tempo do bebê é extremamente relativo, né? Mas eu achei isso muito bonito quando ele fala, né? Deixar o tempo agir e esperar o tempo do bebê. Então, eu achei isso muito interessante. Pode passar. Aí agora a gente segue, né, para a última categoria, né, que é de transformações. Uma delas, eles vão falando sobre as discriminações e preconceitos que já presenciaram ou sofreram, né? O Pedro ele vai falar, né, que ele sofreu muito da parte dele, uma certa crítica das pessoas, porque ele fazia muita poesia no trem, então ele era muitas das vezes, algumas pessoas tipo achavam aquilo interessante, né, apoiavam, e outras falavam, vai trabalhar, vagabundo, isso não é arte, né, e ele também falou da experiência de transfobia, que ele não sofreu, porque ele não é um homem trans, mas que ele presenciou, né, que ele estava ali num contexto, né, de ir num bar e tal, e presenciou comentários e atitudes transfóbicas com a outra poeta que ele estava indo num bar e tal. E é curioso que na história dele ele também comenta que lidar com as transexualidades sempre foi fonte de muita resistência e reatividade, né? E você veja que depois ele traz isso enquanto a fonte de incômodo e desconforto diante de um preconceito que ele vivencia ali, não no caráter truculento, numa violência, mas uma violência quase simbólica ali, a que você não é permitido. E aqui também tem o Ernesto, que ele fala que da não tolerância com práticas machistas. E é interessante apontar isso, porque não só essa, mas qualquer outra de caráter discriminatório, porque são ambientes que, não em tese, né, mas eles vão estar muito mais próximos dentro de um campo progressista. Né? E isso é uma realidade, isso é um fato. E muitas mulheres vão estar perfumando suas poesias, mulheres e homens negros também perfumando suas poesias com temáticas sobre feminilidade, sexismo, misoginia, racismo, etc. E então, nenhum tipo de poesia que conforme esse avesso, no sentido conservador, vai ser muito bem-vindo, ou qualquer tipo de prática. Então, existe um rechaço a um reacionarismo ou conservadorismo, né? E o Donizete, ele traz exemplo de uma expulsão que aconteceu de um coletivo, que um dos organizadores de um dos eventos que ele
que ele também participa, que é organizador, ele tinha ali uma ex-namorada, né? E ali num determinado momento ele começa que é ali pegar ela pelo braço, agir de uma forma extremamente agressiva, né? No sentido de fazer atender ali ele naquele momento, né? E ali se gera todo um movimento coletivo de rechaço, né? Diante daquela prática e tal. E aí depois fez toda uma reunião ali que se determinou, não, esse tipo de prática aqui vai ser intolerável, né? Então, ele disse que deliberaram pela expulsão do cara lá, enfim. O Arnaldo ele vai trazer muito sobre a homofobia, ele traz bastante esse tópico, ainda que ele não seja um homem gay, mas ele fala que ele sofreu muito com isso, justamente tipo, ele fala do exemplo que ele tinha um cabelo grande, ele sempre gostou também de usar rosa, então, quando a gente até voltando, né, nas teorias que vai falar das masculinidades, né, da Rowan Connell e outros também, né, do quanto que a homofobia ela está atrelada à hegemonia, à masculinidade hegemônica, né, que ela também é heteronormativa, né? Curioso que até um tempo atrás, falando de Red Pill, você não tem, eu só via Red Pill, né? Sempre performando a heteronormatividade, né? Então a homofobia ela está sempre presente, né? De uma forma latente ou muito manifesta, assim. Pensando ainda nas transformações, né? O Donizete ele vai trazer das intervenções nos contextos masculinos, né, das variações desses contextos, porque uma coisa você tá no ambiente do slam e sarau e outra é estar na torcida da Gaviões, até porque ele faz parte da Gaviões, e o policiamento e autopoliciamento entre homens. E aí ele trazia algumas frases do Donizete, ele trazia muitos exemplos de intervenção em contextos masculinos, né? E ele, participando da torcida, ele falava que muitas das vezes ele ouvia muitas coisas que ele sentia necessidade de intervir, e aí ele vai falando, pô, mano, essa frase aí não é muito da hora de se falar. E aí ele que resgata e fala, tem que ter essa praxis, né? E totalmente vinculada ao que tá lá em cima, né? Da incoerência e coerência, enquanto a aproximação cada vez mais permanente ou mais próxima da prática e do que a gente fala e do que a gente faz. O Donizete ele também vai falar, né, das reproduções geracionais e desconstruções em torno da introjeção de modelos fundamentados no machismo e sexismo. Então ele fala que, da parte dele, ele também sente a necessidade de que os homens sejam a referência masculina diferente para as crianças. Ele fala dessa necessidade. E o Hélio, ele fala, alguma voz que seja similar a essa que se oprime vai precisar falar de alguma forma, né? E esse também tópico foi interessante, porque depois, no momento que a gente até passar para a discussão, né, tendo essa experiência agora de coordenar um grupo de escuta, né, de reflexivo com homens, existe uma certa dificuldade realmente muito real, assim, dos homens realmente escutarem mulheres falando sobre esses temas. E a condição de escuta de um homem ouvir um outro muda radicalmente, né? Inclusive de trazerem essas questões de falar, tipo, vai vir uma mulher aqui falar o que o homem deve ou não deve fazer. Então, né, quando o Hélio fala isso, é um pouco dessa resistência dos homens realmente escutarem, né? Ele fala, alguma voz que seja similar a que oprime, pensando a condição estrutural aí de homem, vai precisar falar de alguma forma. Então, ele vai apontando sobre essas possibilidades de construir diálogo, mas também as interdições que os homens, ou as resistências que vão colocando. Depois tem um tópico também, né, que é desnaturalizando representações e características em torno dos gêneros, pensando em posição, pluralidade de performance, e eles vão falando, né, que foram, né, dentro desse processo de desenvolvimento da vida deles, né, construindo práticas mais centradas no diálogo, na expressão dos sentimentos, inclusive no contato físico, né. E aí o Ernesto não é ele que fala isso, na verdade ele fala isso dando voz para a companheira dele, que praticamente ela deve ser um guiano, ainda não sabe, que é como se existisse tanto masculino e feminino dentro de cada um de nós. Ele disse que não concorda com isso, ele falou, mas ele achou interessante, ele soltou isso na pesquisa, né? Eu falei, mal sabe ele, né? Coitado. Também teve um tópico muito interessante, né? Que é o fazer ou deixar de fazer algo para provar a masculinidade. Isso estava muito atrelado, principalmente mais às práticas da infância, né? No sentido da gente pensar a socialização de meninos, né, na infância e na adolescência, de colocar a virilidade sempre à prova, né, não basta você falar que faz alguma coisa, você tem que provar que efetivamente fez, e eles trouxeram um combo de exemplos inúmeros, assim, de quanto na vida deles eram situações também disparadoras de angústia, muitas vezes faziam coisas dentro numa lógica coercitiva, né, de se sentir coagido e tal, e é caráter de grupo mesmo. Então eles falavam de como os meninos vão se policiando, e aí por isso que eu volto a falar da homofobia. Passa muito sobre esse medo de ser um homem gay, ser taxado de gay, consequentemente um homem feminino,
né? Então, isso na prática cotidiana da socialização masculina, isso é muito nocivo, né? E aí também trouxeram, né, a expressão de uma persona IP masculinizada, e os desconfortos, angústias e conflitos, e os sofrimentos, aprendizados e transformações, né? Aí o Pedro fala, né, exemplos que é tirar essa capa não heróica. Ele fala dessa necessidade, a gente precisa se despir, tirar essa capa, né, que não é uma capa heróica, não é uma capa desse homem hipermasculino, dominador, seguro de si. E todos eles inevitavelmente vão falando sobre a importância dos slams. Aí pode passar. Bom, só para eu conseguir ir mais rápido aqui, tá. Aqui, né, na análise geral, as experiências fundamentadas na prática homofóbica do cotidiano, né, aí eu trago a Connor de novo para falar que esse também é um mecanismo da hegemonia nas relações de gênero. O Ernesto, né, ele vai falando também das repressões dos desejos, né, então, no quanto que ali a gente vai reprimindo muitas das vezes comportamentos que culturalmente ou convencionalmente vão se dizer que são mais femininos e vai existindo o que eu poderia dizer com um processo de amputação psíquica, assim mesmo, dos homens, né, de se embrutecendo. Trago essa referência também que fala desse constante policiamento das masculinidades, e a gente pode pensar que tanto no seu caráter de policiar um comportamento masculino no sentido de performar a hegemonia, quanto da gente pensar uma cobrança no sentido de cara, isso aqui tá totalmente errado, você tá fazendo e tal. Né? Então eles falam da necessidade disso não permanecer só dentro desse núcleo que em tese é mais progressista, mas se estender a toda a amplitude ali das relações sociais. E aí eu trago, né, nada menos que o nosso amado Jung, né, falando da persona enquanto um aspecto facial da identidade, processo de conformação e também desidentificação em torno dos papéis da persona masculina, nos seus sentidos hegemônicos, e a necessidade de encontrar alternativas, né, ou como até a Rowan Connor vai falar, dessas masculinidades contra-hegemônicas. E aí eu trago também nada menos que Paulo Freire, né, inclusive eu estou na fase Paulo Freire da vida, em busca do encontro e vivência da praxis, né, inclusive lembro que até o próprio Donizete fala, né, a gente tem que ter essa praxis, ele fala isso enquanto uma convicção. E aí, lembrando até do Tace, que ele fala do desfazer e refazer, o Pedro ele vai falar ainda, que eu falei, que ele é mais radical ainda, né, que ele diz que a gente tem que destruir, ele fala, não tem que desfazer, a gente tem que destruir, né, nem desconstruir esses pensamentos de fato, assim, na base. Aí ele fala, é preciso tirar essa capa. Pode passar. E no final, o que eu fiz? No final da pesquisa, né, eu fiz, além de perguntar qual nome eles se dariam, pensando diante de tudo que foi aprofundado, mobilizado, etc., que nome eles gostariam de escolher, né, eu pedi para que eles trouxessem alguma imagem de fechamento diante de tudo que foi mobilizado, né, e que eles fizessem um fechamento, que acharam da pesquisa. Aí o Pedro, ele trouxe uma lembrança do pai, tipo, que ele remeteu enquanto a imagem, né, diante de tudo que a gente conversou e aprofundou. Ele falou que lembrou do choro do pai apenas quando era adulto. Então foi como se fosse uma lembrança primordial da primeira vez que o pai chora. Só que esse choro estava situado numa situação de perda, de perder alguém, no sentido do luto. E ele faz essa correlação com a expressão dos sentimentos, vulnerabilidade e lágrimas, né? Dessa coisa que é quase um chavão a gente falar que o homem não chora, ou que o quanto que a gente retém o nosso mundo mais expressivo da esfera dos sentimentos. Aí ele lembra da música Jesus Chorou, do Racionais, né? E aí ele fala que a pesquisa para ele proporcionou um mergulho profundo. Ele até falou, superou minhas expectativas, porque não foi aquela coisa de pergunta e resposta, né? Realmente ele falou que ele foi se vendo no espelho e foi fazendo quase que ele falou um mergulho, mas um processo regressivo de acessar memórias muito longínquas, assim, né? De como esse processo transformativo foi se dando, da época que ele queria só usar roupa de máquina e queria usar bomba na academia, né? E eu gostava dos caras tudo marombado, até essa masculinidade, né? Reformada, por assim dizer, que vai contestar toda essa asfixia dessa hipermasculinidade. O Ernesto ele vai falar que a imagem que ele escolhe, que é uma expressão que eu vejo e idealizo como masculinidade, seria simplesmente a imagem de um pai abraçando um filho. Então ele revela muito daquela falta, né, que ele também tem enquanto proximidade com seu próprio pai, e ele escolhe isso como simplesmente a imagem de um pai abraçando um filho. E é curioso que ele fala tanto se refere a certa dor, assim, de não ter tido isso com seu pai, mas também tá um pai ali em devir ali, né? Questão de semanas ele se tornaria um pai, e ele fala que a expressão que ele vê idealiza.
Então ele fala necessariamente do contato físico, né? E ele fala que a pesquisa proporcionou um espaço de troca. É interessante isso porque, só fazendo uma breve ponderação, tanto no mestrado e no doutorado, eu nunca me propus a fazer nenhum tipo de aplicar um processo interventivo. Na verdade, eu fui muito mais como vou adentrar nessa arena aqui e ver, no sentido de escutar o que essa coletividade, o que esse discurso social, esses fenômenos dizem, né? Eu quero escutar, quero ser atravessado por isso. E quando ele fala, enquanto desenvolvimento de espaço de troca, a pesquisa acaba, a realização da pesquisa também acaba tendo um caráter interventivo, né? De troca. E aqui cai todo aquele postulado positivista e a gente vai e resgata o próprio Jung, que fala da equação pessoal, que somos atravessados, né? Por nossas próprias questões permanentemente. Então não existe neutralidade. O Donizete ele vai trazer a imagem, né, um poema que ele faz ali, que ele fala: eu sou um que é só mais um, mas vale por dois ou até mais. Apenas mais um humano que, assim como outros milhões de humanos e humanas, valem por dois. Apenas mais um do que se vira nos 30, que nas responsa trinca, que no sistema não tranca, que não se esquece do tronco, que não se rende aos trocos, que ainda pensa no todo e as feridas estanca. Né? Então ele faz ali traz um poema, né? E é curioso porque, mais uma vez, ele é um dos únicos que se aponta mais diretamente pela questão de um trauma coletivo em torno da escravidão, né? Ele fala que não se esquece do tronco. Então ele aponta isso de uma forma muito mais direta. E aí ele fala, né, que a pesquisa proporcionou para ele a necessidade de pensar e repensar a minha existência como corpo masculino na sociedade, apontando a necessidade de convocar os homens ao debate. Pode passar. Tá. Aqui foi curioso porque na defesa, inclusive a Liliana, ela falou: nossa, ele escolheu uma imagem tipo relativamente associada das mulheres, né? Eu não soube o que responder para ela na defesa, porque ele escolheu uma frase, o Arnaldo escolheu uma frase que é: o meu ponto G fica na liberdade. Aí quando ela me perguntou na defesa, eu falei: então, eu vou ter que pensar sobre isso. Mas ele falou, né, que isso também era assim, ele praticamente invocou Arnaldo Antunes. Ele falou que era curto e amplo, simples e profundo. Então ele estava trazendo a questão do prazer, né, falando ao ponto do máximo de êxtase de prazer, fica na liberdade, né? E aí ele trouxe um tema interessante também, que vai falar um pouco dessa relação até, tipo, movimento social, contexto coletivo, cultura, periferia e a academia, né? Eu acho que é um tema muito interessante, até cheio de tabus, mas ele fala da importância de se furar bolhas, né? De ampliar diálogos e não falar só para aqueles que ele sempre fala. Tipo, ele disse, né? Pô, tudo que eu falo, a maioria das pessoas com quem eu circulo conhece o que eu falo. Né? E é interessante a gente tecer esses diálogos transversais também, de você me escutar, eu escutar e tal. Então eu achei isso muito, muito bonito da parte dele. E por fim, né, o Hélio traz a poesia sobre amigos Zeus. Ele fala assim: não importava o quanto fosse grande o outro cara, não bater de frente com Zeus era uma questão de sorte. Mas até hoje eu nunca encontrei um menor tão forte. Porém, digo que a sua maior força nunca esteve no seu soco, mas sim no suporte que me dava na época em que, em casa com o alcoolismo do meu pai, que eu passava tanto sufoco. E ele falava que a ideia dele também, ele estava desenvolvendo outras poesias, era humanizar esse amigo que faleceu em virtude. Porque depois eu adquiri o livro dele, acabei não utilizando isso para pesquisa por razões óbvias, né? Mas eu consegui ter maiores elementos do quem era esse amigo Zeus, né? Inclusive ele tenta resgatar esse amigo da cooptação pelo crime, mas que num período mais fundamental da vida dele esse amigo protegia, quando ele era pequeno, e esse pai que era agressor, que batia nele. E no livro é interessante, ele conta uma imagem muito forte de quando ele apanhou porque ele chorou porque o avô morreu. Né? E é claro que eu não usei isso na pesquisa, né? Trazendo isso agora, porque essa foi informação depois, né? Quando eu terminei, mas ele falava de que ele era impossibilidade de elaborar um luto com uma perda, né? Do avô. Então ele falou que o pai o agrediu por causa disso, porque ele chorou diante da morte do avô. E aí ele falava que a ideia dele de humanizar o amigo era falar sobre esse homem por detrás do nome e das aparências. Então, muitas das vezes essas hiperformances hipermasculinas, o que ele também está escondendo em termos de vulnerabilidade, fragilidade e medo, né? E aí ele fala assim: pô, eu achei muito legal, muito reflexivo, acho que é importante. Faz a gente entender o porquê a gente continua a fazer o que faz assim. Porque se perceber todo o processo que se construiu, ou se você evoluiu dentro disso, te mostra que você teve ganhos ou não. Por mais que você está indo procurar pelas praças de lãs e ruas da vida, recitando de certa forma, então acho que me faz lembrar de muita coisa boa e porque ainda continuo fazendo, né? Então, né, ele indicou isso enquanto algo que ele achou positivo da participação.
Agora, antes de continuar, eu só queria ver como é que a gente está de tempo de novo, porque ainda tem 2 slides, eu acho, de discussão e considerações finais. Até para a gente conseguir aproveitar o tempo para as pessoas falarem, né? Senão vai ficar um monólogo. Vai certo. Vai lá. Tá. Então eu vou tentar ser um pouco mais sintético aqui para a gente conseguir conversar, né? Para ter mais tempo. Né, na discussão eu trago ali algumas interconexões, né, pensando que deu para ver que eu não me guiei exclusivamente, e até era impossível fazer isso só na psicologia analítica. Eu dialoguei com um grande corpo teórico muito diversificado. Eu trago, né, até as analistas indianas, Brelster e Morgan, que vão falar sobre a branquitude, por exemplo, a partir da psicologia analítica. Então é um tema extremamente contemporâneo, pensando nessas dimensões de raça e classe que nos atravessam, claro, pensando nos complexos culturais na nossa teoria, né. Também trago um Bembe, né, que fala da necropolítica, e a Judith Butler, porque tem alguns livros dela que não tratam exatamente de gênero, mas que ela vai falando ela acaba não usando o termo mais diretamente necropolítica, mas ela vai falar dessas vidas que têm direito a ser vividas, vidas matáveis e tal. E essas temáticas são muito presentes nos slams, principalmente por conta da predominância de pessoas pretas e também da temática da violência policial, né? Então, essa questão de viver, sobreviver em virtude da violência, né, da desigualdade social, mas sobretudo da violência policial, é uma temática muito forte, muito presente nas pessoas pretas ali, dos poetas que vão trazer suas poesias, né? E aí a gente vai pensando na introjeção do racismo, né? A gente tem o Kindles, que é uma grande referência, né, no nosso mundo indiano, experimentar essas diferenças e tal. E eu lembro do Donizete também, quando ele fala, né, do quanto que essa participação também o auxiliou na melhorar a autoestima, na própria segurança com ele mesmo. E aí fica o desafio, né, enquanto pessoas brancas, também racializadas, pensar a nossa branquitude, né? Então vocês vejam que a temática do gênero, ela não está falando sozinha aqui, né? Ela sempre vai se interconectando com tantas outras dimensões da nossa vida social. Aí eu lembro dessa frase de Jung que eu acho maravilhosa, né? Que aí demole qualquer pessoa que fala que Jung só pensou massificação, que é também os movimentos populares, sejam eles grandes ou pequenos, podem ter efeito curativo sobre o indivíduo. Simples e também muito... E ainda mais eu imagino. Tipo, eu também tenho engajamento de um certo ativismo, né? Todo mundo que tá no movimento social e político é tudo massificado, não tem consciência de ego, né? Até o líder e as massas, eu acho que as discussões não são muito por aí, né? Então, acho que resgatando o próprio Jung, eu acho que a gente vai, né, minimizando algumas má interpretações em relação à teoria dele, às vezes. A arte poética e pertencimento grupal enquanto mobilizadores de transformação individual e coletiva, enquanto facilitadores no processo permanente de busca da coerência entre teoria e prática, diferenças e horizontalidades. Então, eles também foram falando muito disso em graus diferentes, né? Do quanto que sim, se configura, sim, um espaço em que, a partir da conversa com a diversidade e com, às vezes, temáticas desconfortáveis, é possível fazer uma reflexão autocrítica em relação a preconceitos e estereótipos que, às vezes, a gente cultiva, de caráter cultural também, e encontrar algum tipo de grau de transformação e mudança pessoal. Eles foram sinalizando que eles também revisitaram muitas coisas da parte deles, né? E aí tem um outro tópico, né? Incorporação de performance mais condizente com seus próprios processos de mudança pessoal, que está muito atrelado a essa mudança de um discurso, né, enquanto um ideal, né, e consequentemente de que as suas performances ou práticas pudessem ser condizentes àquilo que eles estavam professando enquanto ideal, que não é algo absoluto, mas como até o Paulo Freire fala, tendo consciência das nossas incoerências, a gente pode fazer algo, né? Acho que é um processo de permanentemente busca, é isso que o Paulo Freire traz, né, que é algo que não é dado, a gente é condicionado, mas a gente também produz a própria história. Né? Só que isso, e junto com isso, está atrelado a essa necessidade de encontrar esses modelos alternativos e contra-hegemônicos de masculinidades. Né? Então, contestar e confrontar a roupagem desse estereótipo, né, tão nocivo muitas das vezes, que é o macho. Transformações a partir das relações estabelecidas entre os homens poetas, isso também comentei. E aí eu também faço uma discussão sobre esperança e o amor, né? Inclusive, quando eu estava terminando a pesquisa, um dos últimos livros que eu li no final de 2022 foi Pedagogia da Esperança, né? Então eu estava ali com aquela frase sintética do Donizete, passar de volta à esperança, terminando o ano, né, num cenário muito mais, né, esperançoso, em Devi, né, de passar da revolta para a esperança e lendo Pedagogia da Esperança, né, que ele faz uma revisitação do Pedagogia do Oprimido, né, e aí pensando a contraposição às formas de dominação. Aí, pode passar para o próximo. O Considerações Finais.
É o próximo. Aí. Bom, aí eu trouxe aqui alguns comentários, né, só para finalizar a pesquisa, né, que um dos meus objetivos, né, enquanto uma motivação pessoal mesmo, né, sempre foi pensar um certo olhar clínico, no sentido de, quando eu falo clínico, é de aprofundamento, né, para os eventos do mundo. Isso sempre norteou, ou vem norteando, na verdade, essa minha forma de pensar, problematizar as temáticas culturais de pesquisa e de reimaginar interioridade e exterioridade na sua dialética, né? Nem ficar só confinado numa determinação social que se distancia do mundo interno, e nem a gente ficar confinado dentro da interioridade que não dialoga com a estrutura social. Claro, a pesquisa também, né, estava totalmente alinhada com as reflexões e produções do campo pós-junguiano contemporâneo, né, então tem essa perspectiva de dialogar com essas contribuições mais recentes mesmo, pós-junguianas, né, e eu falo da importância de adentrar concretamente na arena dos slams de sarau de poesia e ser impactado pelas vivências e suas emoções. Né? Aí tem uma frase de Jung, depois eu vou trazer lá no final, porque é uma frase que eu gosto muito, né? Que é descer a arena dos acontecimentos do mundo e participar das lutas, das paixões e opiniões. Então o próprio Jung está falando que é no mundo também que a gente vai conseguir escutar e conseguir entender qual que é a realidade que nos atravessa, quais são as demandas do nosso mundo contemporâneo. Né? Aí eu faço aqui, né, quando eu falo do descer e adentrar, é porque no original da tradução ele está como descida, né? O Jung coloca, tem que descer a arena dos acontecimentos do mundo. Aí eu redefini falando que a gente tem que descer, mas adentrar. Eu adentrar, eu acho que eu fiz uma provocação, né, quando eu escrevi o trabalho, dizendo que o descer poderia ser sair tanto de um pedestal, né, no sentido de sair de um certo olhar soberano, de às vezes até que a academia nutre isso, mas o adentrar ele permite um certo convite a pedir permissão para poder entrar, né, pedindo licença, e aquela famosa frase também das quebradas, né, tem que saber chegar e saber sair, né, então isso também pensando o convívio horizontal. E, bom, as mobilizações que ocorreram em função da realização das entrevistas, eu também trago isso, né, mais pro final também fui muito impactado por isso também, né, e pensando na dialética, que é isso, né? A gente, enquanto pesquisador e pesquisadora, a gente está ali entregue também para o encontro, né? E a gente precisa ser afetado também, a gente não pode negar as afetações, né? Dos grupos aos homens, né? Eu fui falando das histórias coletivas às histórias pessoais, então também teve um movimento de descida, inclusive até o próprio roteiro, ele foi do mais abrangente para as motivações para participar do Slam Sarau, até o mais profundo, até o íntimo da relação, da lembrança, da memória em relação ao pai e tal. Então teve um caráter realmente de aprofundamento. Arte poética, relações de pertencimento no contexto de Slam Sarau de poesia, e eu fui indicando nessas potencialidades de serem mediadores dos conflitos, a respeito da experiência e significado das masculinidades, dentre de uns eixos, né? Claro que masculinidades foi o tópico principal, mas também a gente foi na pesquisa também foi sinalizando que outras dimensões foram também sendo modificadas. E aí eu fui sinalizando possíveis aberturas para caminhos de transformação e uma revisão autocrítica, né, em relação a si mesmo, e uma sensação de percepção de mudança pessoal. Coloquei também, né, indicando que se configura como espaço de expressão e elaboração dos complexos pessoais e culturais, nessa sua interface entre o que é nosso pessoal atrelado à cultura. E aí eu coloquei alguns caminhos possíveis, né? Quando a gente termina a pesquisa, comumente a gente indica, tá, respondi isso e não respondi aquilo, né? E a gente deixa um convite para que outras pessoas interessadas possam, né, seguir outros caminhos, né? Então eu coloquei que poderia a gente pensar em intervenções em grupo, por exemplo, a presença de mulheres, né, poetas e indivíduos da comunidade LGBTQIA+, oficinas interventivas por meio da arte poética e por aí vai. Só fazer uma observação também, na época eu tinha um certo, eu não vou dizer repulsa, porque repulsa é muito forte, mas tudo que se tratava de pensar violência contra a mulher, ou no sentido coercitivo, né, de pensar oficinas coercitivas, que o cara só vai porque se o judiciário não falar que ele tem que ir, ele não irá, eu sempre tive um certo avesso por isso, né, e eu achava que talvez ali não seria o espaço mais criativo para eu construir uma pesquisa, por exemplo. E é claro que isso é fundamental, não estou dizendo que não é, tá? Mas eu pensando nas tantas outras possibilidades da gente construir caminhos alternativos, eu sempre gostei de pensar muito na prevenção, né? Na lógica preventiva mesmo, na transformação na base. Assim. Então, isso para mim sempre me capturou um pouco mais.
E aí no final do trabalho, claro que depois para mim é sempre muito difícil fechar, porque eu escrevo demais, né? Até na defesa falaram que a minha escrita transborda, porque eu não paro, não consigo parar, né? E aí eu fechei com a imagem, né, do que o Pedro trouxe, que era Jesus Chorou, que também me mobilizou bastante. Inclusive até na época, quando eu escrevi das minhas ressonâncias, eu trouxe algumas imagens mobilizadoras para mim também, né? No sentido também, pensei na interface do luto, referências masculinas e tal, passando pela arte, pela música, né, que é algo também que toca a alma, assim, e foi assim que eu terminei. E aí eu só vou trazer a frase do Jung que eu gosto para encerrar, agora sim de vez, aí é o próximo. E aí tem a frase do Jung, né, que eu coloquei em alguns momentos, aí mais pro final também eu reforcei ela, né, que ele no original ele coloca aqui os médicos, né, mas eu falei desse convite para que as psicólogas e os psicólogos devam descer, aí eu coloquei o adentrar por conta, né, pensando nessa entrada não horizontal e vertical, mas pedir licença para chegar, né, à arena dos acontecimentos do mundo e participar da luta das paixões e opiniões, pois do contrário só conseguirá perceber as inquietações do seu tempo de modo distante e impreciso, tornando-se incapaz de compreender e mesmo ouvir o sofrimento dos seus pacientes. Por essa razão, o terapeuta não pode prescindir de uma discussão com o seu tempo, por mais que o alarido político, o embuste da propaganda e o grito desafinado dos demagogos lhe causem repugnância. Né? Então, eu gosto muito dessa frase, assim, eu acho que ela sintetiza muito bem, quase uma síntese processual do que eu também desejei fazer, né? De entrar e me envolver, né? E essas coisas e tantas outras são muito importantes, né? Para a construção do meu olhar psicológico, social, cultural e etc., né, de realmente participar ativamente dessa arena, dessas tensões e discussões, né. E também então é aqui que eu, né, peço licença para sair, né, para a gente fechar, né, pedindo, descendo adentrando, pedir licença para chegar e também para sair, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, né, para mim é uma honra sempre estar com vocês e mais uma vez agradecer aí, né, e me colocar aqui em total solidariedade em relação a esse dia, que é um dia político, né, o Dia Internacional das Mulheres, né, então me sinto muito mobilizado e feliz assim de estar aqui também no sentido do espírito de luta, de solidariedade realmente, né, de enfrentamento cotidiano à estrutura patriarcal e suas formas de dominação, né, e de construir relações sim pautadas na fraternidade e igualdade. Essa é a meta. Então, obrigado, viu? Obrigada, Raul. Nossa, quantas imagens lindas, que trabalho primoroso esse. Parabéns, viu? Parabéns. Ó, então vamos começar o debate, as perguntas, os comentários. Marcos já me disse que tem uma pergunta para fazer, então eu já vou passar rapidamente a palavra para ele, para a gente aproveitar o tempo. Beleza. Oi, Raul. Parabéns pela apresentação. Estava lembrando, quando você falou agora, de que você escreve muito, né? Na época da tua defesa, acho que o Guilherme participou da mesa, não foi? Ah, sei, eu sei essa história, muito boa. Você participou. Mais ou menos isso, mas o Guilherme falou, nossa, mas o Raul escreveu 400 páginas. Foi, Aí eu falei, ele escreve bastante, assim, mas acho que é interessante isso, né? A ideia dessa escrita, bom, de uma escrita abundante, de uma escrita que prolifera, e tem a ver com a pergunta que eu vou te fazer. A impressão que eu tenho, Raul, queria trocar isso contigo, é de que efeito da cultura, efeito de prática de discursos, há um certo modo como nós homens somos subjetivados, que acaba fazendo, de modo generalizado, por favor, com aspas aqui, que as nossas subjetividades se tornem quase opacas, planas, sem rasuras, né? Eu diria que muitas vezes quase simplória. Eu fico pensando que esse trabalho da arte, do slam, da poesia, são lugares onde essa subjetividade plana, vão aparecendo rasuras, vão aparecendo dobras, vão aparecendo superfícies mais áridas, que vão dando complexidade a esse homem, né? Esses homens vão construindo as suas histórias, né? O Ernesto, o Arnaldo Antunes.
Por isso que eu lembrei, né? Escrever muito é sair dessa subjetividade opaca, né? Dessa subjetividade mínima, né? Básica. E aí eu fico te perguntando quais são as frestas que nós temos enquanto cultura, enquanto clínica, enquanto política, para poder intervir nisso. Eu acho que você trouxe uma hoje, né? Os slams são lugares onde os homens rasuram e, ao rasurar, criam suas subjetividades. Uhum. Então, você vê onde é que estão esses espaços? Tá. Em primeiro lugar, obrigado pela pergunta, achei maravilhosa. Automaticamente eu já resgatei aqui que essa coisa, defendi, vai completar um ano, né? Foi em março de 2023, né? Dia 17 de março, inclusive me ajudou a redefinir o número 17, tudo bem. Mas eu fui lembrando até de uma resposta que o participante trouxe, que foi o Pedro, porque ele falou assim, né? No sentido, porque para quem não conhece, o Islã ele tem, né, dando mais detalhes, né? Ele vem ali, ele já existia nos Estados Unidos em década de 80, só veio para o Brasil, enfim, em 2008, né? E aí em 2012 ele ganha esse caráter de rua e tal, e se prolifera assim, né? Não é à toa que muitas pessoas hoje conhecem, inclusive eu estava assistindo o Paial 2, então, né, inclusive aparece lá no Pelourinho, tipo a performance no estilo do slam que é hoje em dia, que é uma batalha de poesia falada, tem um vencedor ou vencedora, né, que vão passando de fases, mas se convenciona a dizer que é celebrada a palavra e tal, só que quem está dentro do movimento também tem críticas, não é uma coisa chapada. E num determinado momento da pesquisa, refletindo isso, né, o Pedro ele fala de uma experiência que o próprio Islã da Guilhermina, o organizador dele, um deles, chama Emerson Alcalde, né, dentro desse movimento cultural. E ele, eu não lembro em que momento, eu criou isso em 2012, eu não lembro em que momento ele desenvolve um slam interescolar. E esse projeto, ele ganha ali, até esse participante fala que o Emerson é tipo rato de edital, sabe? Então vai pegando um edital da cultura, tal, não sei o quê, e vai, né? A ideia e vai. Ele levou isso para a escola. Isso se amplificou e irradiou, isso foi para algumas escolas a nível estadual de São Paulo. Isso amplificou de uma forma, assim, muito rápido. E aí ele tem uma frase na pesquisa que ele diz, se, por exemplo, quando eu estudava, na minha época, tivesse isso, talvez eu tivesse tido outras formas de expressão e de acesso a coisas, né? Então ele indicou se talvez naquela época de socialização da escola tivesse algum canal de escoamento, de construção criativa, e é isso, quando a gente pensa na arte, a gente também vai pensando na expressividade, da organização do mundo interno, dos sentimentos, né? Dessa projeção da nossa própria psique, né? Naquilo que a gente constrói e como que isso ressoa na coletividade. Então ele mesmo meio que dá a resposta, ele falou, se naquela época eu tivesse, por exemplo, oficinas de escrita e de poesia, talvez, aí ele traz, lembrei da frase, ele fala, talvez naquele processo da adolescência mais conflitivo para mim, eu não tivesse me enveredado, por exemplo, nessa lógica, tipo, ele encontrou, por exemplo, pensando no caráter de grupo, muito suscetível, né, dos homens, né, tipo, o que é isso, da pressão, identidade, tem que todo mundo fazer igual, que é a questão da maconha, só que a maconha para ele só cumpria uma função. Não sou contra, tá? Eu não estou colocando um debate moral, mas para ele cumpria um resultado que era muito negativo. Ela sempre roubava a brisa. Então ele também acessava coisas muito dolorosas para ele, tipo paranoia, enfim, tal, não sei o quê. Inclusive, curiosamente, ele depois foi trabalhar com saúde mental e tal. Mas ele falou, e aí depois ele parou, tal, ele reconheceu que aquilo não cumpria nenhum tipo de função, não auxiliava para o que ele precisava. E aí na pesquisa ele faz, talvez naquele momento tivesse alguém que tivesse um projeto, por exemplo, Slam Interescolar, que é uma alternativa, que vai ali fomentar a criatividade desses jovens, né, de externalizar seus sentimentos através da arte poética, talvez auxiliaria, e aí eu pensando nisso que você está trazendo, né, então por isso que quando eu falo da intervenção, eu acho que é muito mais, porque é óbvio que eu sou defensor de todas as políticas públicas de caráter, né, seja de criminalização, responsabilização, a Casa da Mulher Brasileira, serviço de proteção, mas é muito triste a gente quando pensa o cenário que a gente vive do feminicídio ser uma realidade tão cruel e tão mortal. Eu falei, o que a gente pode fazer enquanto dirimir isso na base, entendeu? E aí quando a gente pensa a nossa função enquanto homens, tá, tem a arte poética tal,
E se a gente pensar uma modalidade de grupos reflexivos para também ajudar a demolir essa hegemonia tão nefasta. Né? Então, quando eu até, dentro dessa experiência mais atual que eu tenho tido a oportunidade, na verdade, esse grupo que eu desenvolvi lá no Mackenzie, ele não é consequência direta do doutorado, mas é indireta. Né? Então, ali eu posso também, eu criei, de certa forma, inspirado, né, dentro da lógica feminista, um espaço de escuta para que, ó, aqui você vai falar do jeito que vier, né? Pensando realmente no sentido autocrítico, porque é curioso, porque quando foi para fundar esse projeto piloto, né, se suscitou todo tipo de fantasia de Red Pill, que na época eu nem sabia o que se tratava. Mas em relação à sua pergunta, eu fico muito com essa resposta daí que o Pedro deu. Ele falava, se naquela época o jovem tivesse acesso a outros mecanismos de expressividade, pensando nesse desenvolvimento, né, dos conflitos que é sair da adolescência para a fase adulta, né, talvez ele tivesse encontrado possibilidades mais saudáveis, né, de cuidado, e por aí vai. Eu me remeteu a isso, essa sua pergunta. Eu acho que é isso, né? Quer dizer, as ofertas ainda são muito raras, né? Isso teria que ser alguma coisa de um plano muito básico, né? Muito desde o início, por assim dizer. Mas eu acho que é isso aí, tá? Valeu, Raul. Obrigado. Obrigada, Marcos. Gente, escrevam então seus nomes no chat, ou levantem as mãos, ou falem, porque estamos em poucos, acho que fiquem à vontade, tá bom? Raul, eu fiquei um pouco com essa história, eu queria saber sua opinião sobre a competitividade... Peraí. A competitividade do Islã? Deixa eu só desativar o som aqui. Eu não consegui... Acho que eu vou precisar remover. Isso aqui tá fazendo eco, né? Para mim tá normal. Tá bom. Sobre a competitividade no Islã, né? Como eles se comportam, porque tem uma coisa do mundo masculino na competitividade, né? Só que o Islã não é só masculino. Uhum. Né? Eu já fui plateia, né? De slams de poesia feminina também. Sim, tem o Islã das Minas e tal. Exatamente. Então, eu queria a sua opinião sobre isso. E, junto com isso, eu já vou emendar numa outra pergunta, que daí você já responde as duas, que é assim, teve um dos integrantes falou de que ele nunca imaginou que a pesquisa ia promover tal transformação. Mas ele não fala do Islã promovendo tal transformação. A minha pergunta para você é, você acha que o Islã, sem a intervenção, já é transformador? Eu vou responder de trás para frente, eu acho que não. É bom. Porque daí dá a entender que existe um certo determinismo, né? Porque aí eu acho que é uma visão romantizada da coisa. E aí depois eu até posso dar um exemplo de como a praxis ela é algo muito mais dialético e contraditório do que a gente imagina. A mesma coisa que pressupor de que alguém que participa do movimento de caráter coletivo não vai ser um pai que abandona um agressor. Né? Então, eu acho que não, acho que não, mas potencialmente ele tem muita potencialidade. Nisso eu acredito. Mas no sentido absoluto, eu acho que não. Porque senão tende a uma coisa mais romantizada de leitura e tal. Do evento. Participa, tal, se transforma. Não, acho que não. Mas eu acho que possui potencialidades, ferramentas, né, de convívio com as diferenças. É isso como você falou. É um ambiente, né, tem a competitividade, mas é muito diverso. Né, muito mesmo. E aí, falando da competitividade, esse é um elemento, para você ter uma ideia. E aí tem até uma novidade que foi muito recente, que eu vi até do Emerson, que organiza o Islã da Guilhermina, né? Guilhermina Esperança. O elemento da competitividade sempre existiu. Então, o que é a competitividade? Por exemplo, pensemos aqui que, né, você participou, mas para quem nunca participou, é um número X de poetas e estão lá no Islã da Guilhermina. Aí tal, se inscrevem, serão 15 poetas, etc. Cada um tem uma rodada de performar sua poesia em 3 minutos e os jurados são escolhidos antes na hora. Então, é uma nota de 0 a 10, né, que cada um dá. Após a performance, cai a maior e menor nota, soma e divide faz a média. E aí, quem for passando, tipo, os 5 primeiros, aí vai passando para outra fase. Então tem um caráter meio patriarcal no sentido da competitividade aí. Mas originalmente ele já veio assim. E, na verdade, quem criou o Islã foi algo muito espontâneo, foi no contexto operário lá de Chicago, que nada mais foi de estar ali no sentido de uma como é que fala? Estava ali na classe operária, construção civil na área de Chicago, estava ali no bar e tinha performance de poesia, as pessoas iam lá e
sei lá, num caráter meio de sarau, assim, falavam, e tipo, esse Mark Smith que ele desenvolveu, entre aspas, que foi algo espontâneo, ele resolveu fazer com que a plateia interagisse mais com aquela pessoa que performava, e pensou a questão da nota. Então isso colou. Né? Agora eu não lembro agora de cabeça esse ato, né, porque que vem pra cá tão tarde. Mas aqui pegou e se desenvolveu assim, tá, foi embora, né? E o slam, ele tem essa coisa mais vibrante porque da questão autoral. Mas aí o que acontece? Porque, por exemplo, o Hélio, ele trouxe isso. Ele falou que a questão da nota, por exemplo, quando você pode participar de vários slams, por exemplo. Tipo, a Guilhermina, Santo Amaro, tal, não sei o quê. E eles têm um sistema de classificação que você pode ir para o slam estadual e o nacional. Então tem uma loja competitiva maior e tem inclusive campeonato mundial de slam. Né? Inclusive o Emerson chegou a participar, que era na França, né? Agora eu acho que tá tentando se descolonizar isso, mas ainda pensando na lógica da competição. E as pessoas, elas não têm quem participa desse contexto coletivo não tem um entendimento homogêneo em relação à competição, porque muitas pessoas têm crítica. Inclusive eu estava conversando com meu irmão, né, que é participante ativo, e foi uma grande inspiração para mim, falando do quanto esse caráter competitivo está sendo colocado muito em xeque hoje em dia. E é isso, o movimento é vivo também. E porque é isso, por exemplo, o Hélio, ele se frustrou, ele colocou uma expectativa tão grande no sentido de chegar a um lugar de reconhecimento, etc., que ele recebeu uma nota lá como se o mundo dele demolisse, né? Então ele fala que se frustrou assim que o mundo dele caiu. Aí depois a expectativa foi tão grande que ele fala, tipo, tá tentando se refazer, o que tá acontecendo? O que é isso? Por isso que ele volta a falar, onde que tá o amor nisso tudo? Né? Uhum. E aí até aí o que tem de novidade, né? Essa questão que até o meu irmão traz, tá? Enquanto uma pessoa que está dentro ativo e performance, é uma referência também nesses movimentos, né, culturais, falando que vai se percebendo, né, um certo acréscimo de um descontentamento de pessoas que ficam totalmente atreladas à noção de ganhar algum tipo de notoriedade artística e ser uma referência como se é isso, subiu para a cabeça, sabe? Num linguajar mais convencional. Tipo, ela é totalmente dominada por uma coisa mais narcísica, assim, e a função do encontro, da celebração, da congregação, ela vai perdendo. E ainda que se repita, quem vence, que tem um lema meio assim, que é comum falar, quem vence é sempre a poesia. Né? Porque é isso, as pessoas tem um participante que fala, quem vai, a gente mais ouve do que fala. Então a gente está lá mais na condição de ouvir do que fala. Só que se a condição de chegar lá e ser predominante, eu quero ser aqui uma personalidade, desbancar e tal, né? Aí ele foi trazendo um relato de muitas pessoas que meio que vão se perdendo nesse processo e é isso, toma para si de uma forma que perdeu, tipo, a lógica da competição visceral mesmo, perde, ganha, tipo, se perdeu, desconsidera o outro. Porque eu acho que é um fator a ser considerado, né? Por que a pessoa está no slam e não só fazendo poesia, né? A competitividade é importantíssimo para quem está lá. Sim. É uma escolha, né? E aí, sim, dessa mudança que teve, o Emerson, ele publicou nas redes dele falando, o slam da Guilhermina não valerá mais vaga para não sei o que, não vai ter mais. Então ele falou, agora eu quero ver quem virá aqui só com a poesia. Então ele tirou, porque é isso, ainda pode ter esse caráter competitivo, só que o que subia, assim, tipo, as pessoas às vezes ficavam aficionadas, assim, é o status, Só que é difícil a gente pensar também, porque é uma arte marginal, né, que tá fora do cânone, né, da literatura e tal, e as pessoas, elas meio que vão tentando sobreviver, vendendo o seu zine, o seu livro, né, e tal. Então tem uma coisa, né, tem outro tensionamento também, né, de tentar sobreviver da própria arte e tal. Mas o meu irmão, ele tava trazendo essas críticas, né, que estão tão crescentes, assim. E outra delas são, né, dos casos de muita incoerência também em relação a quem participa desses eventos e na vida mais global, assim, né, fora da sustenta práticas totalmente avessas, né, aquilo que está defendendo, às vezes até trazendo num discurso poético e tal. Martinha, não quer fazer uma perguntinha? Quer, né? Você está aí, estou vendo que você está aí com o seu olhinho para fazer a sua pergunta. Vai lá. Não, primeiro agradecer realmente, que foi muito interessante, né? Muita coisa para pensar, né, Raul? Mas, assim, a Luciana falou uma coisa e falou assim, a questão, não sei, né? Não sei se eu que entendi errado, mas, assim, existe diferença entre competição feminina ou masculina, ou que se trata de competição, né? Eu não sei se tem essa diferença entre, vamos dizer assim, entre homens é mais
violenta do que entre mulheres, né? Eu acho que tem a questão da competição, né, que eu acho que é isso que você está falando também, que se confunde um pouco de tentar ser reconhecido, né? Então, uma tentativa de alguém dar, sei lá, crédito ao que você está falando. Então, acho que assim, como você falou, né, quando você coloca só a competição que importa, né, quer dizer, a própria poesia fica em segundo lugar, né, a própria criação, né? Então, mas assim, como é que é isso? Tem diferença? Porque Entre a competição masculina e feminina, se diz? sim, se teria isso assim. Quando eu Eu fiz acho a pergunta, Marta, na verdade eu coloquei como muito masculina, nem pensando em homens e mulheres, na verdade. Eu foi fiquei a pensando... lógica masculina de competir, Isso, patriarcal, de classificar, isso tipo aí. isso. Foi o que eu Tá. pensei. Que nesse caso da competição, igual, obrigado pela pergunta, assim, dentro do que eu pude perceber é isso, tipo, grande parte dos eventos que eu fui, as mulheres foram vencedoras, e às vezes era até a maioria. Que assim, que eu não vou falar inerentemente porque parece essencialista, não é, né, mas tipo, culturalmente os homens, eles vão entender a lógica da competição, muito mais do que a da cooperatividade, eu acho que tá muito em função da nossa socialização, né, então eu acho que talvez a gente possa dizer que existe um predomínio dos homens, eu acho que terem uma maior expectativa em serem vencedores, né? Por exemplo. Né? Mas agora essa diferenciação entre homens e mulheres eu não consegui perceber, porque muitos dos eventos que eu fui, as mulheres foram as vencedoras, inclusive. Né? Mas eu acho que parte um pouco também da pergunta da Luciana é um pouco de colocar em xeque que é isso, não é um ponto que desde a origem tem críticas, entendeu? Por que ser uma competição? Né? Não é à toa que, por exemplo, meu irmão fala, hoje em dia me realizo muito mais no sarau, porque é livre. E você também pode levar essa poesia autoral no sarau. Você não tá, eu vou ter que ler um poema que não é meu. É que o slam tem a questão da visceralidade da performance, mas o sarau também pode ter. Né? Inclusive, em Itaquera, quando eu fui, né, que foi esse sarau itinerante, grande parte dos poetas que estavam no slam trouxeram poesias que eles performam no slam, só que não tinha um elemento da competição. Sim. Né? Agora, eu fiquei pensando que isso também é inerente, inerente a essa palavra também escultural, mas é do ser humano, né? A competição. Então, também faz sentido que junto com a arte tenha. Não precisa excluir, eu acho, a competição. Né? Não, total, porque é isso que eu falei quando sua pergunta fez me acessar uma outra realidade meio de classe mesmo. Tipo, são pessoas que, assim, vão estar ali passando o Pix e a moeda para ou fazendo poesia no vagão, ou passando o Pix para vender o zine que fez ali manual. E, tipo, é isso, tipo, ela tá tentando ali, é um trabalho extremamente precarizado e sem um reconhecimento, então é uma luta antagônica, né? Se a gente pensar, é um contexto também que, e aí eu acho que o slam aguça a competitividade, então o vencer eu acho que cola talvez mais forte, né? Mas o reconhecimento tá lá, é nessa busca por reconhecimento também, de ser escutado, ressoar, ser reconhecido nesse contexto cultural. Mas tem suas críticas. Só uma coisinha que eu me lembrei também, né, que você falou, porque tinha, por exemplo, né, a questão da competição, né, assim, dessas guerras entre os cordelistas, né, de cordel, então que um vai falando em cima do outro, que fica muito também como o rap, né, assim, aquelas batalhas, né, batalha de sangue, né? De batalhas você assim, humilhar o outro. Que fica essa coisa, mas que é interessante, assim, que quer dizer, o que vai saindo daquela criatividade ali, né? Que vai ser, não é uma poesia já feita, né? Mas é aquela coisa do que você cria naquela hora, né? Isso eu não sei se tem no Islã ou não, que eu não conhecia, eu não conheço essa coisa do Islã, por isso que eu queria saber, tem alguma coisa assim dessa coisa assim do que está sendo falado, ter um diálogo, né, que se coloca ou não, é só as poesias de cada um, como é que é essa... Você falou de algo, por exemplo, pensando esse outro exemplo, que são essas batalhas de rima, no caso, de um confronto? Assim, por exemplo, eu me lembro assim, de muita coisa assim, de ver de pessoas que fazem cordel, né? Quer dizer, um está cantando uma coisa e o outro vai canta, e o outro responde, e o outro canta em cima, e também até mesmo assim, da coisa, né, acho que de rap mesmo, né? Que fica
um conversando com o outro, porque é batalha, mas na verdade eu acho interessante porque faz um diálogo, né? Não é uma coisa só a minha nota, né? Eu não sei se é a mesma coisa, porque realmente eu não conheço não é. É curioso, porque o termo batalha fala spoken word, né? A batalha de poesia falada, ela é uma batalha de um contra o outro, ainda que tenha a lógica do vencer, passar de fase e tal, o campeão, né? Ou a Islã da Guilhermina tem o Slampião, né? Que fala de slam. O slam, na verdade, até o termo, ele tem a lógica ali dos grandes slams, né? De disputa e tal, uma referência que pega. Mas não tem um confronto de um contra o outro, né? Então, por exemplo, eu tenho uma certa poesia que é autoral e que eu vou performar, sei lá, trazer sobre qualquer temática que seja, é quase um testemunho de uma vivência. Ela tem mais esse caráter, um testemunho da vivência muito de caráter pessoal e às vezes bem atravessada pelo aspecto coletivo. Por exemplo, a pessoa que vai ali trazer o elemento da identidade racial dela, muito atravessada pela violência policial. Então é um testemunho que vai buscar ali, né, muito pessoal e muitas das vezes ligado a uma coletividade, um aspecto cultural, que vai buscar, né, e a performance tem esse intuito também, buscar atingir a sensibilização da plateia, né, para a conexão com aquilo que está sendo dito, mas não tem a mesma lógica do confronto, não. No confronto no sentido de um disputar contra o outro no sentido de um duelo. Na verdade, a pessoa expõe ali, muitas das vezes, num caráter muito, muito íntimo. Eu lembro que teve uma poeta trans, que foi muito legal, que lá na Guilhermina, ela falou sobre... Ela, enquanto uma mulher trans, falava sobre esses amores escondidos, né? Sobre ser uma mulher desejada sempre na obscuridade. E ela testemunhou isso de uma forma, assim, um povo alucinante, assim, né? Tipo, que é assim, é umas lapadas, né? Tipo, aquela mulher, assim, tipo, é o corpo que mais se mata, mas ao mesmo tempo aquele corpo que é só desejado na obscuridade, né? No não visto, no invisível. Né? Então é um testemunho muito individual, né? De uma experiência que ela tem, muito carregada de afeto, mas também conectada com essa cultura transfóbica, por exemplo. Bom, obrigada, muito bom. Raul, vou fazer a última pergunta, mais biográfica sua. Tá. Como é que foi essa escolha por esse tema, feminismo, né? Porque você, homem, escolhendo falar de feminismo, e como é que foi o salto para masculinidades? Tá, vamos lá. Isso começou lá em 2012 ou 2013. Inclusive, foi culpa do Guilherme, quando ele me deu aula no Mackenzie e na aula de complexos culturais. Foi lá que tudo começou. Primeiro que eu não gostava de Jung. Eu comecei a gostar de Jung por conta mais tardiamente, mas foi na aula com o Guilherme Scandiucci, inclusive. E ele sabe disso. E quando teve uma aula sobre complexos culturais, eu lembro que um amigo meu, eram 3 homens, né? Aí pensando na historicidade da coisa, né? 3 homens, tal, era só nós 3, um mini grupo ali, que era sempre os mesmos. Aí e a gente escolheu um determinado tema para falar sobre a teoria, e chega um amigo meu com uma notícia sobre a Marcha das Vadias. Foi a primeira vez. Aí eu falei, o que é isso, né? Aí eu lembro que foi meio que como é que fala? Um elemento originário de tudo que se desenvolveu depois, porque dali eu fui cada vez mais me identificando com a abordagem junguiana e com a temática dos complexos culturais, mas ao mesmo tempo foi o início do meu aprofundamento na teoria feminista, né? Das obras feministas e tal, porque depois eu tive aula com a Ana Pandini, né? Que inclusive me orientou o TCC, e inclusive hoje é minha colega de trabalho lá no Mackenzie, e eu fui aprofundando em relação a essa temática. De uma forma, a temática me capturou, pensar a desigualdade de gênero. E claro, eu fui pensando nas minhas relações familiares, as relações interpessoais da forma geral, e um pouco do que me mobilizava no sentido de uma certa senso de indignação, de desigualdade. Assim, essa temática me capturou. Eu falo que não foi uma coisa muito consciente. Assim, ela bateu em mim e foi ficando. E eu fui mergulhando, não consegui mais parar, né? E aí, quando eu fiz o TCC e tal, também teve essa perspectiva de me aprofundar. E aí coincidiu de aprofundar Jung, complexos culturais e a teoria feminista, eu fui me deparei com o movimento feminista, inevitavelmente. Aí no TCC eu fui, ali na época do Facebook e tal, eu fiquei, né, coletando conteúdo de várias comunidades feministas e aquelas temáticas todas faziam sentido para mim. Eu achava aquilo tudo muito importante, todas aquelas pautas, né? E eu não consegui nunca mais voltar atrás, não teve como, foi um caminho sem volta. E aí o mestrado foi decorrência disso,
Só que ele foi um pouco mais desafiador por duas razões. Primeiro que eu estava num programa de psicologia clínica, e como que era falar de clínica sem estar na clínica, no sentido convencional, e querer falar de um tema de caráter coletivo. Esse foi o primeiro desafio, mas levei bem. O outro era, tipo, homem falando sobre isso, querendo entrevistar mulheres de coletivos feministas. Mas a minha surpresa foi que todas aceitaram, muitas pessoas participaram e foram trocas muito ricas. Então, eu também fui entendendo que existe um grande apoio, uma reatividade, ela é real, mas que muitas das vezes a gente mantém ela por conivência ou por não querer mexer, entendeu? Então tem muitas pessoas que, tipo, quando a gente encontra, consegue conversar com um nível de autenticidade, inclusive por exemplo, no processo de entrevista, eu também ter noção da minha constituição enquanto um corpo masculino tal, de saber sustentar uns comentários que são desconfortáveis, mas são a realidade. Tipo, vocês enquanto homens são... a mulher nasceu para escutar e dar cola. Vocês homens são pró em, tipo, né, em fazer o contrário, tá? Enfim, ou seja, tinha umas provocações, mas eu sei que não eram para mim. Mas enquanto fazendo uma leitura macro do patriarcado e tal. Então, e aí, quando eu fui depois pro doutorado, tipo, teve o documentário Silêncio dos Homens, acho que é esse, né? Tem no Facebook. Um dos participantes, ele fala, né, que ele comenta, essa frase pegou muito para mim, que a gente precisa aprender a sustentar o desconforto. Então, pra gente, homens, a gente também tem que aprender a escutar. Esse é um dos desafios muito grandes, né? A gente também ouvir, né, pensando na dimensão de gênero, todo o sofrimento que é produzido decorrente desse patriarcado tão nocivo, né, da cultura machista tão enraizada na nossa construção de vida, né? Então, e claro, e aí eu sofri também muito deboche, assim, as pessoas também desqualificavam, mesmo colegas de pós-graduação, assim, isso é inútil, feminismo é uma merda, tal. Então, mas eu também tinha meio com um propósito, assim, eu falei, não, isso é uma pauta urgentíssima, a gente precisa dar conta disso. E claro, aí voltando mais atrás ainda, eu lembro que uma participante, ela falou, primeira vez, ela aceitou falar comigo no mestrado, e ela falou, por que você não pesquisa homens? Aí eu respondi espontaneamente, sem ter nenhum tipo de projeto em relação a isso. Eu tentei sair pela tangente, falei, eu deixei pro doutorado. Mas eu não tinha pensado no doutorado. Não tem que fazer jus ao que eu falei, né? Aí eu falei, deixei mais pra frente, doutorado. Só que pra mim, voltando, fazendo esse movimento regressivo, não faz nenhum sentido pensar a masculinidade antes de ter um fundamento minimamente consolidado sobre todo o arcabouço da teoria feminista, o que as mulheres disseram, para assim conseguir constituir uma visão mais sólida, no sentido de teoria, aprofundamento e tal, de apropriação, de acúmulo de experiência, mas de teoria também, né? Para poder conseguir auxiliar na demolição desse aspecto mais nocivo do patriarcado junto aos homens. Então, para mim, pensando que foi um processo natural, mas ele faz todo sentido ter dado dessa forma, né? Eu acho que não teria como ser diferente. De, vou ti só para pensar os homens e, sei lá, faltariam coisas para eu ter chegado nesse nível, né, e de conseguir entender o meu lugar, de como eu também, dentro dos meus variados lugares, ou de trabalho, ou militância, posso tomar essa frente de uma forma construtiva. Muito bom. Eu acho que o grupo que eu desenvolvo no Mackenzie, eu acho que segue um pouco essa linha, assim. Eu acho que aí, quando fala, qual que é o protagonismo, que compete a tarefa do homem? A gente se implicar em primeiro lugar, né? A gente se implicar e sustentar o que é desconfortável, e se a gente tem algum tipo de ideal, buscar permanentemente uma coerência, né? Mesmo que seja doloroso, desafiador, e a gente que também se cuide, né? Que também e aí a cultura machista, ela também tem uma lógica muito infantilizadora, né? A gente sabe disso, de infantilizar os homens por seus comportamentos às vezes mais atrozes, sabe? Então é muito nocivo. E a gente também vai se responsabilizando e vai, né, fazendo esse depósito. E aí até o que o feminismo junguiano também vai trazer, né? Como se a gente vai essencializando essa ficção curativa do feminino, assim, né? O feminino vai dar conta, ou como Jung falou, né? Tipo, compete como é que é? Eu esqueci que ele fala do Eros e Logos, ele fala compete ao Eros reunir o que o Logos separou, talvez a gente esteja no começo de uma nova era, um negócio, eu não lembro exatamente, mas olha só, se a gente associar Eros ao feminino e às mulheres, tipo, vai competir a elas exclusivamente, reunir o que o Logos repartiu, né? Então, são pontos aí que ficam, né, pra gente pensar se realmente esse é o caminho. Muito bom, muito bom. Que jornada bonita, que trajeto muito interessante. Obrigado. E vai ter livro?
do Vai, segundo, só que dessa vez eu tô deixando maturar um pouco mais, eu também tô Aham. revendo, né? Eu tô ampliando Aham. algumas coisas, trazendo outras, né? Porque no mestrado eu tenho poucos exemplares, mas praticamente foi uma publicação, eu terminei e eu publiquei, né? Aí eu Aham. quis deixar esse processo se gestar também em mim, né? Deixar um tempo de maturação. Eu também tenho aprofundado algumas coisas muito interessantes em relação ao identitarismo, né? Porque é um tópico muito importante para os nossos debates contemporâneos, falar de identidade e identitarismo, e como Aham. a gente vai se fragmentando na luta progressista, e a gente se perde, e perde o debate também, né? E aí não esquecemos que a direita também tem suas pautas identitárias. Mas eu tô deixando pro projeto, né? Vai ser em breve, mas tô deixando maturar um pouco as coisas. Entendi. Tá ótimo. Raul, super obrigada. Obrigada aos que ficaram aqui até o final. Então, conscientizemo-nos do Dia Internacional da Mulher. E é isso. O próximo é semana que vem. O próximo Teatros é semana que vem. A gente vai falar vai receber o Leslie Stein, que vai falar do selfie na prática clínica. É isso. Obrigada, Raul. Bom, obrigado, pessoal. A gente se encontra aí nas Um trincheiras de beijo. Viana. Tchau. Até. Tchau, tchau.